Os vereadores da nossa coligação que apoiam o aumento do efetivo da Guarda Municipal de 800 para 2.500. Quer um vereador diferente? Vota no Clemente. As minhas propostas na rede social, se eu não cumprir daqui 4 anos, não precisa votar mais pra mim. 44.117, Rafa, 23. William da Reciclagem, 44.644. Vamos criar novos ecopontos, novas cooperativas para geração de emprego e renda. Diminuição da taxa de lixo junto com Rafa, 23. CNPJ 56 757 650 00130. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Bandeirantes. Pesquisa IPTV confirma. Dário lidera com 14 pontos de vantagem. Quero agradecer a confiança e dizer que tenho os pés no chão para reconhecer que as coisas não estão perfeitas. No começo do governo, só cuidei da pandemia. Depois, só tive 2 anos para entregar o Mário Gatinho, o BRT rodando, 4 Ceprocamp, 16 supercreches do Espaço do Amanhã, 270 obras e muito mais coisas que foram entregues e que estão acontecendo. Quem faz, merece mais. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Os donos da bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Na saúde, a mudança continua com o Expresso da Saúde, com mais vagas de cirurgia nos hospitais particulares. E o CEM, o Centro de Exames e Especialidades Médicas, que vai reduzir a fila da saúde. 33 novos leitos no Mário Gatti. E olha só que legal, o HPET, primeiro hospital veterinário público de Campinas. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. Vote nos vereadores da nossa coligação que apoiam a creche todo dia. Eliane Rocha, 23, 126 e Rafa, 23. Vote Marli Magnini, 23, 555 e Rafa, 23. Meu nome é Bruna Guimarães, 23333 com Rafa, 23. Pelo Esporte Saúde, Nardel, 4505, Rafa, 23. Joilson Silva, 45500 com Rafa, 23. Pra dar certo, a gente tem que ser ousado. Dr. Campos, 45678 com Rafa, 23. CNPJ 56 757 650 00130. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Esse é o Pedro Torinho. Sou professor e médico do SUS. Já atendi e trabalhei em vários bairros da cidade, sempre na periferia. Pedro é jovem, mas muito experiente. Sou deputado federal e fui vereador 2 vezes. E agora, Pedro? Agora eu sou candidato a prefeito. E igual a você, eu cansei de 12 anos do mesmo grupo político que tá aí e pouca coisa mudou. Por isso eu quero trazer mudança de verdade para Campinas. Vem me conhecer e bora mudar. Coligação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV. Federação Pessoal Rede. Acontece um giro rápido das últimas notícias da região, do Brasil e do mundo, para manter você sempre atualizado. De segunda a sexta, a partir da 1h na tela da Band+. Eu tô com Darel. Vote nos candidatos do Republicanos. Vote 10. Sou o vereador Carmo Luiz, o meu número é 10456. Com experiência e persistência, quero continuar o trabalho que tem levado dignidade para toda a nossa gente. Vote 10456. Sou Donizete Gomes, meu número é 10800. Com a experiência em administração, fui subprefeito do distrito de Barão Geraldo. Agora, como candidato a vereador, peço o seu voto. Vote nos vereadores da nossa coligação que apoiam o aumento do efetivo da Guarda Municipal de 800 para 2.500. Vote Bete Barão, 12167 com Rafa, 23. Gratidão. Por melhor atendimento aos nossos pets, Elo Silva, 12077 com Rafa, 23. Quero ser a voz de quem ama Campinas. Vote Miguel Dentini, 12013 e Rafa, 23. Quero acabar com o maus trato e abandono de animais. Sou Geraldo do Semáforo, 12030 com Rafa Zibaldo, prefeito. CNPJ 56 757 650 00130. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. Grande abraço a você que segue ouvindo Futebol na Bandeirantes. Segue o Campeonato Brasileiro com a 25ª rodada. Liga Arena em Curitiba. Atlético e Palmeiras. O Furacão vem de derrotas.
no Brasileirão e na Copa do Brasil. E em casa, jogando na Liga Arena, quer se reabilitar, encara o Palmeiras, que vem de um ótimo resultado, goleou na última rodada do Campeonato Brasileiro. Só tem o Campeonato Brasileiro para jogar e, é claro, vai jogar com tudo que tem pela frente para brigar pelo título. Curitiba, temperatura agradável, 28 graus, com um grande público para a sequência do Campeonato Brasileiro. Aqui na Bandeirantes, você ouviu Ulisses Costa e a vitória do Corinthians em cima do Flamengo na Neoquímica Arena. O futebol da maior rede de rádios do Brasil segue. Já já, em 9 minutos, Liga Arena, Curitiba, tem Atlético e Palmeiras. Um grande abraço a você com a gente no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você conosco no Band Play, não importa onde você esteja, em qualquer lugar da galáxia. Bom dia, boa tarde, boa noite. O que vale muito para todos nós é a sua audiência. Você nas estradas, viajando, boa viagem para você. Vamos juntos, Atlético Paranaense e Palmeiras, 6h30, tem bola rolando. Detalhes, todos os destaques, todas as informações, já os times em campo. O destaque Palmeiras e Furacão, de Furacão e Palmeiras, com Felipe Melo. Boa noite, Felipe. Tudo bem, Canhão? Grande abraço para você, um abraço para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. O Furacão, que joga em casa, busca uma vitória que não vem a 4 jogos do Campeonato Brasileiro. São 3 derrotas e um empate nas últimas 4 partidas. O Furacão, que estava vencendo o Vasco da Gama, tomou a virada no meio de semana pela Copa do Brasil e também no início da semana mesmo contra o Cruz Maltino. Hoje o técnico uruguaio Martin Varini não vai ter força máxima, já que Thiago Heleno, com desgaste muscular, fica de fora. E o goleiro Léo Link tomou uma pancada forte no jogo contra o Vasco da Gama, será preservado, portanto, o Furacão com 2 importantes desfalques para a partida de hoje contra o Verdão. Do lado do Palmeiras, o Palmeiras também tem um desfalque no sistema defensivo. O zagueiro Vitor Reis está com edema na coxa direita, não joga a partida hoje. Portanto, Murilo e Gustavo Gomes formam a dupla de zaga titular do Verdão. Eles que não jogam juntos como uma dupla de zaga desde o dia 20 de julho. O Palmeiras venceu o Vitória por 2-0, o Cruzeiro naquela ocasião, e garantiu 3 pontos na competição quando os dois jogaram, Murilo e Gustavo Gomes. Mike fora no departamento médico hoje, Marcos Rocha na lateral direita. E o Rafael Veiga era cotado para começar entre os titulares, mas o técnico Abel Ferreira deixou Maurício como titular do Verdão, ele que fez uma grande partida contra o Cuiabá na última rodada do Campeonato Brasileiro. E o Maurício, inclusive, fala agora sobre este momento, vencendo o Cuiabá por 5-0 na última rodada, com também participação em gols. Projeto da melhor forma, a gente sabe que são 14 finais que a gente tem pela frente, é um campeonato que tem que ter muita resiliência e resistência também, né, porque é um campeonato muito longo, mas a gente está acostumado também a jogar esse tipo de competição e agora tendo um pouco mais tempo de trabalhar, de descansar, de arrumar umas coisas que a gente precisa arrumar e de pincelar ainda mais as coisas boas que a gente tem feito, eu acho que vai ser muito importante para nós. Foi um dos destaques do Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro, na vitória por 5-0 em cima do Cuiabá. E quem também marcou naquele jogo foi o Felipe Anderson, que fez o seu primeiro gol com a camisa do Verdão e está confirmado na equipe titular hoje, o camisa número 9, Felipe Anderson, que fala também aqui na Rádio Bandeirantes. Primeiramente, sempre fico muito feliz dentro do jogo e quando o resultado positivo vem para o time. E mais feliz ainda pelo primeiro gol, camisa do Verdão, algo que eu estava querendo muito, algo que eu estava trabalhando muito e isso mostra que estamos no caminho certo. Nós sabemos que o Atlético tem anos também que é um time muito competitivo, um time que chega em várias competições, então a gente tem que ir com foco, com humildade, porque sabemos que vai ser um jogo muito difícil e nós temos que tentar nos impor lá, temos que impor nosso jogo, impor nosso estilo de jogo, mas sabemos que vai ser um jogo muito difícil.
É isso, tá aí o Felipe Anderson também confirmado na equipe titular de Abel Ferreira. Lembrando que o Palmeiras não pode contar com o Mike, lesão na panturrilha, o Vitor Reis, edema muscular, o Gabriel Menino com lesão na coxa, o Piquerez e o Bruno Rodrigues também fizeram cirurgia no joelho e estão fora na partida de hoje contra o Furacão. O Verdão, que está invicto a 6 jogos na Liga Arena, na casa do Atlético Paranaense, depois de uma derrota em 2017, venceu em 2018, 2020, 2022 e empatou em 19, 21 e 23 a 6 jogos, não perde no estádio do Furacão. Atlético Paranaense e Palmeiras na Liga Arena em Curitiba, valendo a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 6h30. Destaques do plantão da Bandeirantes com tudo nessa rodada importante. Alô, Bruno Pozóvio. Fala, Canhão, um abraço para você, para os ouvintes ligados aqui na Rádio Bandeirantes, domingo de muito futebol. Começando pelas 11 horas da manhã, o Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense no Mineirão por 3-1. Já na Arena do Grêmio, o Grêmio abriu 2-0 e o Galo foi lá e virou 3-2. Há pouco, o Ulisses Costa narrou na Neoquímica Arena a vitória do Corinthians contra o Flamengo por 2-1. Vitória que, no momento, tira o Corinthians da zona de rebaixamento, porque logo, às 6h30 no Maracanã, o Fluminense pode, se vencer ou empatar contra o São Paulo, pode passar o Corinthians na tabela. Também às 6h30 teremos Bragantino e Bahia no Nabi Abichedi, no Barradão Vitória e Vasco e no Alfredo Jaconi Juventude e Internacional. Domingo também de Série B do Campeonato Brasileiro. Em Manaus, Amazonas e Ceará empataram por 1-1. E agora às 6h30 em Goiânia, o Goiás enfrenta o Paysandu. Neste domingo também tivemos uma outra vitória do Corinthians. No jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino, o Timão venceu o Palmeiras por 3-1. Destaque também para o Grande Prêmio da Itália. Mais cedo, Leclerc da Ferrari venceu a prova. Na segunda posição, Piastri e na terceira, Lando Norris, ambos da McLaren. Para fechar, destacando as Paralimpíadas de Paris. O Brasil, neste momento, é o terceiro colocado no quadro de medalhas. Ao todo são 27, 8 de ouro, Canhão. Tudo pronto, em instantes começa o jogo. O time técnico da Bandeirantes definido. Mesa de som com Michel Lopes. Central Técnica com Humberto Rebeca e Caiane Martins. Nosso vídeo de imagens em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alexandre Marques. No digital, Gustavo Tomás. Vamos escalar os times. Curitiba, o Palmeiras, Felipe Melo. O Verdão de Abel Ferreira em busca do tricampeonato, escalado com no gol 21 Everton, na direita 2 Marcos Rocha, na zaga 15 Gustavo Gomes, 26 Murilo e na esquerda 16 Caio Paulista. No meio de campo 5 Aníbal Moreno, 27 Richard Rios, 18 Maurício e 9 Felipe Anderson. Na frente Estevão, 41 e o artilheiro 42 para Flaco Lopes. Agora o Atlético Paranaense. O Furacão de Martim Varini, escalado com no gol, camisa 41 Micael, 4 para Kaique Rocha, 15 Mateu Gamarra e 37 Esquivel. No meio 26 Eric, 3 Gabriel, 88 Christian e 10 Zapelli. Na frente Coelho, camisa 28, Canóbio 14 e Mastriani, número 9. Arbitragem na Liga Arena. Braulio da Silva Machado apita o jogo. O assistente 1, Alessandro Rocha de Matos. E o assistente 2, Alex dos Santos. O VAR é o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Vai começar em Curitiba, Atlético e Palmeiras. Braulio Machado, árbitro, esperando apenas um ok do quarto árbitro. O Wagner Echevarria, para autorizar o início do jogo. 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, que só joga o Brasileirão atrás do título. Da saída o Atlético Paranaense com Mastriani já posicionado.
Saída do time da casa, grande público na Liga Arena e tem gente chegando ainda. Temperatura agradável na capital do estado do Paraná, tudo pronto. Autoriza, Braulio Machado, começa Atlético e Palmeiras. Eu e você, ligados pela mesma emoção do futebol da maior rede de rádios do Brasil, com todo o time da rede Bandeirantes de Rádio Verdão, aperta na saída, sai por dentro a jogada, Flaco Lopes toca à frente, Aníbal Moreno, dá na direita, Estevão chega, Canóbio marca, gira Estevão, Canóbio põe o pé, domina o menino e volta a bola, dá Marcos Rocha, bica, começa atrás, Gustavo Gomes, perna esquerda para a ponta de cabeça, rebate meio campo com Gabriel, com o time do Atlético, toca à frente, Gustavo Gomes para Marcos Rocha, na direita, forte o passe para o Estevão, Flaco Lopes em cima, vem a marcação atrás com a defesa ainda. Esquivel, vem Gabarra, tentou dominar, mas botou para fora. Dá de bico, perna esquerda, manda essa bola para fora para a arquibancada. Em lateral, ataque do Verdão. Nem completamos 1 minuto de jogo. Ataca o Palmeiras na direita, arremesso lateral. Para fazer cobrança, Marcos Rocha. Dessa vez, Gustavo Gomes não vai para a grande área, não. Rios encosta. Marcos Rocha, Rios de volta. Marcos Rocha. Rios na direita. Na grande área, a bola, defesa bate mal. Ela toca no pé do Felipe Anderson. Na marcação, Atlético recupera a jogada. Christian tentou passe para a linha direita, Zapelli. Toca à frente, recupera a jogada, caiu Paulista. Para o Palmeiras. Toca Murilo, abre a jogada. Passe aberto lado esquerdo, fechadão na ponta, vem Felipe Anderson, na lateral do campo, linha de fundo, tenta a fita, Maurício, travado no carrinho. Por baixo, Kaique Rocha botou para fora, escanteio o Palmeiras, o primeiro do jogo é do Verdão, Felipe. Pelo lado esquerdo, descendo o Maurício para tentar o cruzamento na área, veio o zagueirão do Furacão e coloca para fora. Tem o primeiro escanteio, bola na área, já, Palmeiras com a oportunidade na bola parada, Felipe Anderson. 1 minuto e meio, o Verdão manda para a grande área, Gustavo Gomes Murilo. Curto o escanteio, Felipe Anderson para Caio Paulista, para Felipe de volta lá do esquerdo, marcado são 2 em cima. Não dá para bater esse escanteio, saiu mal agora, hein? Esse escanteio foi ruim, pelo menos por enquanto nada. Caio Paulista domina a bola, dá Felipe Anderson de volta para o pé direito, mais atrás o passe. Dá Moreno, por dentro a Rios, preparou para bater. Um canhão pro gol, ela quica, encaixa, Micael. No meio do gol é dele, Felipe. Estava muito distante, o Richard Rios tinha a oportunidade de arriscar. Ele arriscou, mas foi no meio fraco. Defesa do goleiro do Furacão. 2 minutos e meio, Mauro Betting opina na Bandeirantes, com Atlético e Palmeiras em Curitiba. Boa noite, Mauro! Boa noite, Rogério, Felipe, torcedor da Rádio Bandeirantes do Furacão e do Verdão. A fase do Furacão não é das melhores, o Palmeiras tentando se recuperar de um agosto que foi terrível, começando setembro agora, e o Palmeiras com mais chances no começo de jogo, e também entendo que mesmo na Liga Arena também. É jogo para o Palmeiras tentar se recuperar e ainda sonhar com um tri brasileiro. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na Cata. Felipe Anderson toma a frente, a bola para a grande área, Maurício bateu no gol, pegou, Micael soltou de bico, tira da grande área essa bola, Kaique Rocha. Primeira jogada perigosa, ataque do Palmeiras, chute de Maurício no chão, Micael salva Felipe. Das duas contratações do Palmeiras desta janela de transferências, Felipe Anderson deixou para o Maurício finalizar com o pé esquerdo e o goleirão fez a defesa, vem o Verdão. Para a direita esse passe, o Verdão aperta a linha lateral do campo, domina, Estevão entrou na área, marcado da Marcos Rocha, caprichou pro gol, muito alta, bateu de primeira, Felipe Anderson, o goleiro defendeu com o pé, sobra, voltou, o Estevão prensada, o árbitro já para o jogo, marcando uma falta, Micael, sensacional, goleiro de base de seleção brasileira, o menino trabalha muito bem de novo, fazendo uma defesa magnífica, salvando o Atlético Paranaense. Outra chegada do Palmeiras, Felipe Melo. Cruzamento perfeito do Marcos Rocha para o Felipe Anderson, que estava sozinho. Ele deu no contrapé do goleiro que foi buscar. E na sequência o Richard Rios teve a oportunidade, mas acabou fazendo falta em cima do zagueiro do Furacão. Desperdiça uma grande chance o Palmeiras. É bem verdade que foi com uma defesaça do Micael. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. 0-0 jogo em Curitiba e que começo com o Micael, brilhando o goleiro do Furacão, Mauro Betting. Não tenho a dúvida quem é, o Palmeiras começa muitíssimo bem, como se estivesse num plano inclinado no gol sul do Allianz Parque, mas é dever destacar esse ótimo goleiro dessa escola tradicional de goleiros do Atlético, veio desde o Caju, que dá nome ao CT do Caju, teve jogadores que nem eram da base, mas que foram até a seleção brasileira, como o Roberto Costa, de lá para lá e de lá para cá, muita gente legal nesse século. É o Diego, o próprio Everton, o Santos, o Bento, o Link, enfim, o Micael, que também é de base e é muito bom goleiro, uma defesaça ainda mais porque era do Felipe Anderson e no contrapé.
Ele fez espetacular, o goleiro Micael. Um excelente início palmeirense até agora em Curitiba. Torcedor do Verdão tá ligado, um grande abraço para minha Votuporanga, doutor Flávio Pastore, tá lá com toda a família, estão fazendo um churrasco, começou ontem à noite, depois da vitória da Votuporanguense, em cima da Francana na Copa Paulista, e acaba só hoje à noite. Tá lá com toda a família, a esposa Alessandra, Ana Júlia, a Ju, Giovana, o Arthur, os filhos, o cunhado Adriano, a sogra, a dona Marlene, tá todo mundo lá, palmeirenses, vibrando, e é claro, mandando um grande abraço para Mauro Betting também. Outro! E no churrasco próximo eles vão convidar a gente também. Pode trazer, churrasco é sempre fantástico, pão de alho é muito bom. Você vai no churrasco para comer pão de alho? Pão é sempre espetacular, pão de alho é maravilhoso, pão mussarela e fora todas as outras carnes, à exceção da porcaria da morcilha. Ele leva o pão de alho, né? E coraçãozinho também, depois pode passar reto. Pô, eu falo em churrasco, o cara vem lembrar de pão de alho. Pão de alho é muito bom, o churrasco é sempre fantástico. Mas pra quem é vegetariano, pão de alho é uma solução. Pão de alho e churrasco é igual buzina em avião, não serve pra nada. É muito bom. Pão de alho em qualquer lugar é ótimo. Não é a comida mais romântica, por óbvio, mas é gostoso. Vai, pelo amor de Deus. 6 minutos depois dessa, 6 minutos Faz do o seu aí, tempo. Rogério. Convide Mauro Betti para um churrasco de pão de alho. 6 primeiro faz tempo. Faz parte, ué. Canóbio domina a jogada, só se acabar a carne. Toca no meio do campo, vai tentar Gabriel. Vem à frente o time do Atlético em Curitiba. A bola rola, o relógio não para. 6 minutos e meio, primeiro tempo. Caio Paulista ajeita na barriga e já vai jogar aqui atrás com o time do Verdão. Toca no ataque, a bola virando o lado esquerdo para Maurício, que recua a jogada. Felipe Anderson dá para Caio, perde a primeira bola. Recupera Felipe Anderson, lançado na esquerda, colocou por dentro. Caio Paulista ajeitou para bater, travado na marcação com o Kaique Rocha chegando. Rebote aqui atrás, volta com o time do Atlético. Perdeu esse passe à frente, não ganha essa bola no domínio à frente com o Edio. Palmeiras ganha a bola com Caio Paulista. 7 primeiro tempo, placar da Bandeirantes em Curitiba. Na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético e Palmeiras empatam em 0-0, Pozóvio. Canhão, mais cedo na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu o Flamengo por 2-1. Agora torce para a vitória do São Paulo contra o Fluminense no Maracanã para sair da zona de rebaixamento. 7 minutos do primeiro tempo, é lateral defesa do Atlético na esquerda aqui. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Na maior rede de rádios do Brasil, Guavira FM no Mato Grosso do Sul. Um abraço pro pessoal da Guavira FM. Masteriani perde a bola, ganha Murilo. Verdão domina o zagueiro, empolgadão. Dá na linha de fundo para a direita essa bola. Perde Flaco Lopes, está na área, bateu pro gol, descendo no braço. Na grande área, a bola sozinho, Moreno escora, vem Maurício atrás, bateu. É gol! Gol! Jogada que começa pela direita com Flaco Lopes, ele vem driblando, toca por dentro no pé esquerdo, manda pra dentro da grande área, há um desvio com o braço, ela passa por todo mundo, dentro da pequena da Maurício, na frente do Micael, só põe no pé esquerdo e comemora o gol do Verdão. Maurício faz 1-0 pro Palmeiras na Liga Arena. Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0, Maurício completamente livre. Verdão 1-0, Micael, não tem jeito, tá feito, é gol do Palmeiras, Felipe Melo. Maurício que chegou no Verdão nesta janela de transferências, colocou hoje Rafael Veiga no banco, ele que marcou contra o Cuiabá, marca de novo agora contra o Atlético Paranaense, aparece sozinho na pequena área sem marcação, para desviar para o fundo do gol, abrir o placar na Liga Arena. Maurício, Palmeiras vai vencendo 1-0. 1-0, Palmeiras marca primeiro, Mauro Betting, Verdão 1-0 em cima do Furacão em Curitiba. Terceiro ataque do Palmeiras, no momento do gol eram 7 da primeira etapa na Liga Arena e já podia estar aberto o placar, não fosse o Micael. Excelente começo do Palmeiras, com intensidade, marcação à frente, o Atlético errando muito, não marcando e não conseguindo criar. Lá vem Coelho pelo meio, passe errado, não pega Canóbio, ganha Marcos Rocha, já bota Flaco Lopes de cabeça na marcação, tira aqui atrás da defesa com Kaique Rocha, recuperação atrás pela ponta, tenta a Masteriani, rebote, voltou com o Palmeiras, Marcos Rocha faz a inversão, já vira a bola para Felipe Anderson, que joga sozinho do lado esquerdo. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas em internet, até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas.
Próximos de 10, primeiro tempo, inversão. Murilo dominou a bola, inverteu. Nossa, não tinha ninguém. Ele abaixou a cabeça, alguém de branco na arquibancada, só pode ser isso. Marcos Rocha vem à frente, essa bola bem direto, liga lateral de graça. É bola, arremesso com o time do Atlético que vem para fazer a cobrança. 1-0, o Verdão tá ganhando o jogo. Tá na frente o Palmeiras. Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos do primeiro tempo. Na Liga Arena, Atlético Paranaense 0, Palmeiras 1, Bruno Bozóvio. Canhão, bola rolando no Maracanã para Fluminense e São Paulo, por enquanto 0-0 aos 10 minutos de jogo. 1-0, vai vencendo o Palmeiras. É que atrás do Emílio vem jogando os zagueiros do time do Atlético. Toca Esquivel, dá pelo meio do campo, na aproximação feita por dentro com Zapelli. Dá Canóbio na esquerda, é rápido no que domina, tenta o drible, rola por dentro, na área, Canóbio, vai empratar, bateu, Everton soltou o gol, tá vazio. Caio Paulista, de bico, tira a bola, volta na direita, a defesa não tenta a jogada, não domina muito mais, a bola fica na ponta, não pega o Eric. Pro Verdão, recupera a bola aberta na ponta esquerda, para Maurício, domina, recuando, marcando, devolve a bola. Toca o passe atrás, entrega a bola para Caio Paulista. Dele é Felipe Anderson, volta a bola para Caio Paulista, pressão em cima, gira por dentro, volta a bola com Aníbal Moreno, toca Aníbal na canhota, esse passe para Maurício, fazendo inversão muito alta, a bola com o Flaco Lopes de cabeça, ganha a marcação atrás, subiu de cabeça, Esquivel é quem ganha aqui atrás, por pouco, Canóbio não empata, não fosse o Everton. Felipe Melo. Grande defesa do goleiro do Palmeiras pelo lado esquerdo. O Atlético veio tabelando, o Canóbio apareceu de frente para o gol e conseguiu ali finalizar. O Everton, um tapinha para tirar o gol do Furacão. Foi a grande chegada do Furacão nesse primeiro tempo. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. 11 minutos e meio, primeiro tempo. Mauro Betting opina na Bandeirantes. 1-0 Verdão, com o Everton salvando o Palmeiras do empate, Mauro. Não tem a dúvida de novo, mano a mano é o grande goleiro no futebol brasileiro nesse tipo de jogada. Numa desatenção, mais uma pelo lado direito do Marcos Rocha. Primeira chegada legal do Furacão pelo lado esquerdo, uma espécie de 3-2-4-1 da equipe atleticana. Palmeiras vem num 4-2-3-1 mais básico, digamos assim, do técnico Abel. E o Furacão, enfim, entrando no ritmo do jogo que a gente espera. Lá vai de novo. Coelho na direita, ganhando, Caio Paulista colocou na grande área, a bola vem Gustavo Gomes, tira muito mal, rebote na grande área, indo para Mastriani, toca a defesa, tira o Gustavo, ela fica para Rios na entrada da grande área, Rios já toca Aníbal Moreno que levanta a bola para a direita, para Marcos Rocha que lança para o Estevão, pressão do Furacão para empatar o jogo, Rios perdeu na sobra, Mastriani tentou por baixo, tira Gustavo Gomes, pega o rebote, perdão com o Rios, toca na canto, passe errado, é rasteirinha, a bola fica fácil atrás com o Eric, domina e joga de volta o time do Atlético Paranaense, 12:30 do primeiro tempo, você ligado no futebol pela Bandeirantes. Com Cidade FM em Votuporanga. À frente a marcação com Zapelli. Toca na linha de fundo, lateral do campo, fecha bem aberto com Gabriel. Já vira a bola para Canóbio, para a grande área. Esse passe. Zapelli girou. Dá para bater, não dá mais. Marcado, tá na grande. Rios colocou o pé tirando dele. Rios a Estevão, que dá no meio para Maurício. Autor do gol do Verdão. Toca do lado de Felipe Anderson. Devolve mal a bola, quase que perde a passada. Recuperação, volta para cá. E o Paulista assim lança a bola um pouco mais sozinho. Maurício joga sozinho aqui pelo meio campo do Palmeiras. O novo Disney Plus está com tudo. Assista um mata-mata da Comebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Saída errada no Verdão, na ponta, o bico vai sair escanteio, só não vai sair escanteio, no chute do Gabriel, o Everton sai do gol para pegar com o pé sozinho, aqui fora da sua grande área. 13:30, primeiro tempo em Curitiba, na Liga Arena. Você ligado na maior rede de rádios do Brasil. Alô, Caboclinho, Manuel, Zaidana, Belo Beraba. Por enquanto o Verdão está ganhando o jogo e aperta de volta o Palmeiras. Marcos Rocha, Estevão, devolve no meio Rios, amassinha no peito, sai do Gabriel, dá para Marcos Rocha, dele por dentro pro Estevão, já deixa para trás a marcação, com em cima dele vem o Matheus Gamarra, abre a jogada lá do esquerdo, passa à frente, Caio Paulista, do que domina já lança para Felipe Anderson, sai do Eric, devolve a bola, dá para Caio de volta lá do esquerdo para Maurício, o autor do gol recua, passa Caio Paulista, volta no meu campo ainda Aníbal Moreno, Verdão troca passes, ganhando o jogo 1-0, 14, primeiro tempo, Verdão tá ganhando 1-0, Maurício domina na canhota, passe Felipe Anderson, na grande área na esquerda, Caio Paulista, cruzou pro gol, bateu na barriga do zagueiro, Estevão pegou a sobra, ajeitou, bateu, prensada, vem Flaco Lopes, ajeitou no peito para bater, defesa cortou, voltou Caio Paulista, bateu direto, espalma Micael para escanteio. Quase 2-0 Palmeiras num canhão do Caio Paulista na grande área. Micael mandou para escanteio, Felipe. Sobrou para ele numa grande jogada do Palmeiras com o Estevão. A bola sobrou pro Flaco Lopes que fez a parede pro Caio Paulista finalizar. Defesaça do Micael. Escanteio pelo lado esquerdo pro Palmeiras. 14 minutos e meio. O Verdão já está ganhando para o Mazelli e ganhou escanteio para fazer cobrança. Felipe Anderson para a grande área. Gustavo Gomes e Murilo. Levantou para Gustavo Gomes de cabeça. Mandou para fora. E
e sai lamentando o zagueirão artilheiro do Verdão. Era acertar o gol e fazer 2-0, Felipe. Ele não acredita no gol que perdeu o Gustavo Gomes, porque nenhum defensor do Atlético Paranaense acreditou na jogada. E o Gustavo Gomes do segundo pau subiu sozinho e acabou cabeceando errado, mandando para fora. Tiro de meta para a equipe do Furacão. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por que hora? Porque é Nakata. Na mesa de som, Michel Lopes com a central técnica da Bandeirantes, com Beto Rebeque, com Caiane Martins marcando em Curitiba. A bola rola, o relógio não para. 15 minutos do primeiro tempo. 25ª rodada do Campeonato Nacional Curitiba. Atlético Paranaense 0, 1 Palmeiras, Pozóvio. Canhão, no Barradão, Vitória e Vasco empatam por 0-0 no placar, 15 minutos de jogo. Palmeiras domina a bola, Marcos Rocha para a direita para o Estevão, pedalou, tá na área, entortou de novo, Canóbio na prensada, Estevão ganhou, bateu pro gol, toca na marcação do zagueiro, tira a defesa aqui atrás com o time do Atlético, Estevão fazendo fila na grande área, bola aberta na esquerda para Zapelli, que já vira, domina, faz o come, já bota com Canóbio para correr, Rios marca, Canóbio já dribla, na grande área Mastriani, passa Zapelli, Canóbio prefere a inversão, passe forte para a direita, vai chegar com o Edio, dominou, evita que a bola saia pela linha de fundo, marca em cima dele, Caio Paulista, domina a bola do argentino, puxa a bola para trás, vai ter que devolver, devolve a bola com o Eric, mais atrás, volta toda a marcação do Palmeiras, 1-0, o Verdão, Eric domina, já vira pela ponta o passe, recebe de volta a marcação com Christian toca para Coelho, gira, escapa da marcação, feita pelo Caio Paulista, devolve a bola com Christian de volta para a grande área, a bola de cabeça, Gustavo Gomes manda para fora, rebote de volta no meio, Gabriel de cabeça, ajeita para trás o passe com o Zapelli toca para o zagueiro, sozinho domina a bola, Matheus Gamarra, toca o zagueirão, dá na direita, de volta a bola com o time do Furacão apertando, Palmeiras 1-0, 16:30 primeiro tempo. Domina sozinho o zagueiro, toca Kaique Rocha pelo meio do campo, pede a bola, Matheus Gamarra, passa na ponta esquerda, o Esquivel, tenta o passe à frente, vai embora o zagueiro para bater pro gol, canhão na mão do Everton, de longe para longe, o Everton pega tranquilo, opinião na Bandeirantes com 17 do primeiro tempo, Mauro Betting opina, Palmeiras 1-0, Mauro. O jogo tá mais equilibrado na Liga Arena, com o Furacão aproveitando melhor os lados do Palmeiras, que marcam menos, com o Max Rocha, sobretudo o Caio Paulista à esquerda, mas quando o Palmeiras ataca e TB pela esquerda, ou sobretudo a direita para o Estevão, faz toda a diferença. O Verdão melhor até agora, com apenas 17 minutos de Curitiba, já são 4 as chances do Palmeiras, mas uma chegada perigosa do Atlético. O jogo mais equilibrado. Domina pelo meio, corta-luz do Zapelli, dominou, Mastriani faz o corta-luz, domina, Zapelli coloca na esquerda com Canóbio, bico da grande área, já entrou na área, limpou para bater, não dá para chutar, arrancou, sai da grande área, Estevão em cima, Marcos Rocha cerca, Canóbio cruzou, vai desviada na grande área a bola, Mastriani cabeceia, fraco para o Everton, sobe bem a cabeça vai na mão do goleiro do Palmeiras, na pressão do Furacão, Felipe Melo. Tenta pelo alto agora o Atlético Paranaense, o cruzamento desviou na zaga do Palmeiras e a bola subiu. E aí o Mastriani não conseguiu colocar força nela, cabeceou pro gol e o Everton fez a defesa. Bandeirantes Campinas, futebol na maior rede de rádios do Brasil. São 18 o primeiro tempo, segue Marcelo Verdão ganhando o jogo. Ricardo Capriotti comanda já o intervalo pela maior rede de rádios do Brasil. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Felipe Anderson volta, a bola cai, o Paulista recua e toca atrás, começa com o zagueiro Bolino sozinho, domina ali pelo meio do campo. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Está jogando aqui atrás do meio campo do Verdão com Aníbal Moreno, faz a inversão na esquerda, bela abertura feita, lá do esquerdo, Felipe Anderson, dominou, sai do Eric, rolou meio da grande área para Rios, toca de cadeira de Bolinho, tira, Kaique, ela volta fora da grande área, quebra rebote, voltou para o Palmeiras, Murilo domina e joga sozinho. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de energia, de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Com 19 primeiro tempo, placar de 1-0, o Verdão está ganhando o jogo. Bola aberta para Marcos Rocha, enfiou a Rios na direita, domina marcado, tenta driblar, adianta a bola, opa! Ela bateu no Esquivão, não bateu. Rios está reclamando, teve escanteio, né, Felipe? Só tiro de meta, Furacão, né? O Rios jura por Deus que a bola bateu no jogador do Atlético Paranaense, mas na imagem assim a gente vê que realmente bateu no Rios por último.
Tiro de meta para o Atlético Paranaense. 19 minutos e meio, primeiro tempo. O Verdão está vencendo o jogo em Curitiba. Pelo meio campo, busca a bola. Zapelli ganha com o Furacão. Tem liberdade, arranca para o meio do campo. Toca a bola para a direita, abre a passada com o lateral Eric. Tem liberdade, um pouco de liberdade, na verdade, marcado. E chega em cima dele Felipe Anderson. Toca para trás a bola. Gabriel domina, volta para Zapelli. Segurando a jogada, volta na ponta. Defesa bate à frente. Tenta o passe para Coelho, marcado. 1, 2 dribles, bate. Toca na marcação, rebote, volta pelo meio campo. Toca à frente, Eric. Recua para Gabriel pelo meio do campo. Ele devolve a bola. Pressionado, volta a bola com o zagueiro Kaique. Próximos dos 20, primeiro tempo. Kaique devolve a bola. Gabriel domina pela linha direita, faz a inversão na esquerda. Aberto na ponta, vem fechando a jogada na ponta com o Esquivel. Marcado pelo Esteban. O Esteban vai bem na bola. Rouba bem o menino, depois vai chegar para separar a falta. Domina, mas depois perde equilíbrio. A bola vai para fora pela linha lateral. Mas ela bateu no pé do Canóbio, que está reclamando com bandeira 2. O Alex dos Santos, mas a bola sai em lateral para o Palmeiras cobrar. Em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos de jogo no primeiro tempo. É campeonato brasileiro na Bandeirantes, na 25ª rodada por enquanto. Atlético 0, 1 Palmeiras em Curitiba, Pusóvio. Canhão no Maracanã, Fluminense e São Paulo empatam por 0-0, por enquanto 20 minutos do primeiro tempo. Sentindo o pé direito, o Rios não parece ser a essa altura não, viu, Felipe Melo? Tá sentindo o jogador ali do Palmeiras, o pé direito, e a gente lembra que o Gabriel Menino não está relacionado ali, teria como opção Zé Rafael, se por acaso o Rios não conseguir continuar no jogo. Caio Paulista domina o meio campo, devolve a bola, começa atrás, Murilo que entrega para o capitão Gustavo Gomes, é marcado pelo Masteriano e fecha também Zapelli em cima. Toca Gustavo a bola, Murilo devolve ela para Gustavo Gomes de novo, perde Marcos Rocha. Toca na direita essa bola, abertura feita para Marcos Rocha. 21 primeiro tempo, placar de 1-0 Verdão. Não vai dar para o Rios mesmo. Tá não chorando. dá, ele agora se abaixa e não dá. Põe a mão no rosto, eu não acho que seja uma contusão. Talvez um mal-estar, imagino eu. Que eu não vi pancada, Mauri, não vi uma disputa, enfim, um pisão em falso, uma atuação, alguma coisa assim. Eu fico com você, Dr. House. A gente vai ter agora... Não, foi uma mãozada no rosto, né? Ah, tá. O que a princípio, para quem não levou a mãozada, é menos problemático pensando na temporada, no que tem sido para todos os jogadores com esse calendário intenso e insano. No sentido literal, é um famoso tapa na cara, né? É um tapa na cara. Né? E é mais ou menos isso. Ele foi impedir a progressão, enfiou o dedo, pode ter atrapalhado os olhos. Aconteceu algo mais ou menos parecido com o Felipe Anderson na volta da Copa do Brasil contra o Flamengo no Allianz Parque. Tá bem o Richard Rios? Praticamente sim, né? Tem uma água ali milagrosa. A água foi pro rosto dele e parece que melhorou, Canhão. E vai saber se é uma água isso aí também, né? Também se não for uma água... Temos amigos que adoram águas milagrosas, mas não é o caso. Águas bentas. Isso, mas também não são bentas. 22 minutos e meio, fechamos a metade da metade, 0 Atlético com Palmeiras. Caio Paulista levanta para o ataque, essa bola a Felipe Anderson nas costas do Eric. Eric de cabeça ganha, insiste Felipe, só que está marcando o impedimento. O assistente é o Alessandro Rocha Matos, do Felipe Anderson aqui no lado esquerdo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Educadora Limeira, na maior rede de rádios do Brasil. 1-0 vai dando o Verdão, ganhando o jogo em cima do Furacão em Curitiba. Rios já domina recuperado, enxergando tudo. Domínio ficando pelo meio do campo, já abre a jogada lá do esquerdo. Toca à frente a bola para Caio Paulista, do Caio Amurilo. Marca em cima o Asturiano, fecha bem aberto do outro lado o Zapelli. Murilo devolve a bola para a grande área, para o Everton, que toca. Gustavo Gomes, que deixa a bola passar para Marcos Rocha. Canóbio para cima, domina Marcos Rocha. Devolve Gustavo Gomes na grande área para o Everton. Goleiro pé direito, levanta para o ataque. Enfim, um bicudo à frente com Flaco Lopes. Sobre de cabeça, amarra a cota. Ela vai no meu campo, aqui atrás com o Gabriel. Tenta o chapéu adiante, ele mais a bola. Perde para Maurício. O autor do gol do Verdão, que toca de volta a bola para Caio Paulista. Na esquerda, faz o giro, domina, é marcado. Impressão em cima dele, feita pelo Coelho. Caio Paulista cai na ponta e vem pelo meio. Abre a jogada de um lado para o outro para Marcos Rocha. Ele enfia na ponta para o Estevam de primeira para Rios. Tenta o passe, bate na marcação. Bate no braço do Rios. No braço não, no braço. Só que pega o rebote pela ponta esquerda, vem na marcação. Gabriel recupera a bola. Só que a bola já havia saído pela linha. Ah, agora ele deu a falta. Toque de braço marcando pelo Braulio Machado. Mas não é vantagem para o Atlético Paranaense, Felipe Melo? Seria vantagem.
pegou no braço do Richard Rios e tava claro, o jogador do Atlético saiu jogando, O Gabriel tocando. já saía com ela. Acho que é a mania de botar o apito na boca, deixar o apito, você acaba marcando Uma e hora não vai engolir esse observa, né? apito, hein? Pode ser, ou coisa pior. O problema não é a entrada. 24,5, bola na esquerda para Canóbio, domina Marcos Rocha, na pressão, comete a falta, o jogo está parado, é falta marcada para o Atlético cobrar agora. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Ricardo Capriotti comanda um intervalo pela Bandeirantes. Por enquanto, 1-0, o Verdão está ganhando o jogo em Curitiba. Direita, a defesa do time do Furacão, Eric enfia na ponta, Coelho, Caio Paulista vai, se antecipa, no peito domina, nada de braço, dá Felipe Anderson, devolve a bola para Caio de novo, pressionado, Coelho vai na prensa, depois caiu Coelho, nada de falta, e a bola grita socorro de bico, Caio Paulista entrega a bola para o Everton, que sai do gol, perna esquerda, Canóbio para cima, domina o Everton de bico, levanta para o ataque, a Flaco Lopes de cabeça, domina primeiro a frente, a marcação do zagueiro, toca Kaique Rocha, vai no meio, brigou pela posse de bola, Zapelli, rasga Gustavo Gomes, a Flaco Lopes disputa a jogada com Kaique, tira o zagueiro, bola de novo, grita socorro. Bola para o meio, está caído no meio jogador do Furacão, por isso para o jogo Braulio Machado. Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio do primeiro tempo. Na Liga Arena, valendo a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense 0, Palmeiras 1, Pozóvio. Canhão, com essa vitória o Palmeiras se torna o terceiro colocado com 47 pontos, a 3 do líder Botafogo. Já o Atlético Paranaense é o 11º com 29 pontos somados. Bola ao chão, caiu o jogador do Atlético, o Braulio parou o jogo. Bola aqui atrás, então vai sair jogando o time da casa que já sai aqui atrás com o Eric, enfia para o ataque, levanta a bola para a esquerda, para Canóbio, sobe, mas não ganha, a bola muito vai para fora direto pela linha lateral. E o Canóbio quando cai de mau jeito, hein? Acho que acertou ali o chão. Tomou uma paulistina, disputa de bola, foi sem querer, mas tomou, né, Felipe? E dói sem querer também, né, Canhão? Tá no chão o Canóbio, camisa número 14 do Atlético Paranaense. Agora uma imagem que chamou a atenção foi o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, distribuindo algumas informações ali na beira do gramado, e o técnico Martim Varini do time do Atlético Paranaense estava colando ali, olhando o que o Abel Ferreira falando, para tentar depois ali descobrir o que o treinador palmeirense está pensando de estratégia. Na esquerda, jogada para o Verdão, linha de fundo para Maurício, levanta a cabeça, cruzou para a grande área, Kaique botou o ombro na bola e mandou para fora. Escanteio o Verdão, lado esquerdo, Felipe. Desce pelo lado esquerdo, o Palmeiras tem mais uma oportunidade agora no cruzamento na área. Da última vez, o Gustavo Gomes teve a chance de fazer o 2-0 e não conseguiu. Vem aí Felipe Anderson na cobrança. 27 minutos do primeiro tempo, cobra escanteio, Felipe Anderson. Pé direito, lado esquerdo para a grande área, Gustavo Gomes. Na primeira trave, a bola sobe de cabeça, Gustavo tira. Marques o rebote, volta fora da grande área para Caio Paulista. No meio campo, ele devolve a bola mais atrás, exatamente na roda gigante, no meio do campo. Marcos Rocha do Mira entrega para o Everton. Lá atrás, Zapelli marcou o Everton. Pé direito, enfia o pé nela, dá um bicudaço. No ataque, essa bola sobe de cabeça, Flaco Lopes, tenta Gamarra. Cabecinha, Flaco, rebate de cabeça na ponta, Zapelli. Rebote, perdão, perde Aníbal Moreno. Recuperação, volta com Canóbio, lado esquerdo. Tenta o giro, bate atrás, um presentaço para Rios. O Verdão recupera a bola. Rios toca na esquerda, o passe, Maurício bate o passe no meio, desviada, a bola bate em Coelho, fica na ponta para Kaique Rocha de Maurício, tenta brigar pela posse de bola, chuta, rebateu, defesa, volta atrás com Gamarra, o zagueiro do Atlético toca a bola para a esquerda, botando para Zapelli, mais da Caio do passe, era para Canóbio, se antecipa e corta a frente, Marcos Rocha, já vira para o Estevão, domina, 2 a marcá-lo, dominou, encarou a marcação por baixo, bico na bola, tira a defesa aqui atrás, domina a defesa do Atlético, joga atrás com o Gabriel, 28 do primeiro tempo, Mauro Betting comenta na Bandeirantes, 1-0 Palmeiras em Curitiba, Mauro. Canhão, o jogo deu uma murchada nos últimos 10 minutos. O Atlético erra muitos passes, troca a velocidade com a agilidade, com a afobação. O Palmeiras também erra os passes. Como para a equipe paulista está 1-0 fora de casa, tá bom. Mas para o Atlético segue com dificuldades. Domina o Verdão de volta, Flaco Lopes pela meia direita, já bota essa bola na direita, liga de fundo para o Estevão domina, Canóbio marca, Estevão sai também do Canóbio, encara o Esquivel, toca do ladinho a Rios mais atrás ainda pela direita para Marcos Rocha, que toca para a meia direita, vira o passe, Aníbal Moreno por dentro, jogando, recuperando bola com Maurício, toca na esquerda o passe para Murilo, o zagueiro vai à frente, domina Murilo, olha para a área, levantou na ponta, a Flaco Lopes forte, a bola saiu para pegar, ele pegou, Micael. Vai bem, menino, se antecipando a Flaco Lopes e pega Felipe. Forçou bastante a jogada agora o Palmeiras. O Flaco estava ali marcado por 3 jogadores e o goleiro saiu na frente e conseguiu fazer a defesa. O Verdão está vencendo 1-0 o Furacão. Na loja online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa, do jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite.
Em Brasília, 19 horas, marcando o quinto sinal da Bandeirantes, hora de Brasília. Pro Verdão, tira Gustavo Gomes, a bola vai no meio para ninguém do Palmeiras. Pega aqui a jogada, Gabriel domina, já levanta a bola para a esquerda. Para Zappa, ele domina, Bruno Zappa, ele marcado pelo Richard Rios. Caminha pela minha direita, vem dominando a bola, abre para a direita, bola aberta na ponta. Sozinho desse lado, Coelho, pede de volta, o passe errado para Zapelli. Toca à frente, ganha pro Verdão, Maurício. Já toca do ladinho para Felipe Anderson, que toca a bola atrás para Caio Paulista, lado esquerdo. Enfim, no meio campo, Flaco Lopes de primeiro, tenta o passe. Não tem ninguém do Verdão, tira atrás o Eric, lança por dentro o passe para Mastrini, Canóbio nas costas dele. Erra o passe, a bola volta pro Verdão aqui atrás com o Marcos Rocha, que joga com quase 30, primeiro tempo, 1-0 Verdão. Marcos Rocha na fita, Canóbio volta, comete a falta, Canóbio. Ele põe a perna, acaba derrubando o Marcos Rocha, reclamando que não fez a falta, mas a arbitragem marca para o jogo e marca a falta. Braulio Machado. Concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse vivasortesãopaulo.com.br e transforme sua vida. Canóbio ficou bravinho aí, Felipe Melo. Quase comeu a bola ali o Canóbio, mas foi malandro o Marcos Rocha. Via que o Canóbio estava chegando em alta velocidade, ele atrasou um pouco o corpo para receber a falta. Falta para o Verdão. Cobrada essa falta, o Verdão domina a bola para o ataque, vem o zagueiro Murilo adiantando na esquerda, devolve de primeira, toca atrás, Felipe Anderson, domina e volta, Lima Moreno, o Verdão troca passes na sua defesa, Curitiba na Liga Arena, bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio do primeiro tempo. Placar da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Curitiba, Atlético Paranaense 0, Palmeiras 1. Pozóvio. Canhão, no Alfredo Jaconi, Juventude Internacional empatam por 0-0 aos 28 minutos de jogo. No meio a falta pro Verdão, Felipe Melo. Cartão pro Christian, camisa número 88, puxou o Maurício no meio de campo. Primeiro cartão do jogo, Canhão. Rios domina a bola com o Verdão. Para a direita essa bola, Marcos Rocha bate, ela bate no pé do Canóbio. Volta na ponta ainda, sozinho o Zapelli, marcado por 2. Puxa a proteção da jogada para bater à frente. Toca à frente, mas não há ninguém do Atlético. Recuperação Palmeiras, volta Marcos Rocha, entregando bola para a minha direita, para Maurício, autor do gol do Verdão, sozinho, domina e volta a bola. Gustavo Gomes ajeita e joga pela metade do campo. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. Piratininga, Jaú, grande abraço, alô José Maia, grande abraço para grande Jaú. Pro Verdão esse passe atrás, Caio Paulista aqui domina a bola, entregando o lado esquerdo para Maurício, para Felipe Anderson, volta a bola Maurício para Caio Paulista, na entrada da grande área, limpa bem, lindo o giro do Caio, nada, bateu de bico, soltou o goleiro, vem Flaco Lopes, a defesa bate, ela bate no Flaco Lopes, protege a defesa para pegar o goleiro Micael. Que jogada do Caio Paulista. Micael salvou de novo. E que drible maravilhoso do Caio Paulista. Ele deu um drible na própria sombra, Felipe. Ia ser um golaço do Caio Paulista. 2 jogadores da marcação. Ele de calcanhar se livra da marcação e dá uma pancada com o pé esquerdo no cantinho. O Micael faz um milagre, defesaça e vem o Palmeiras. Sai mal o Atlético, roubou a bola, o Verdão para a grande área. Flaco Lopes na esquerda, para trás, vai descendo da defesa. No alto, Micael encaixa. Caído o jogador do Palmeiras, vai parar o jogo, Braulio Machado, Mauro Betting, o goleiro Micael do Atlético Paranaense é o personagem até aqui, Mauro Betting. E Rogério, é interessante que o Caio fez talvez não, fez a sua jogada mais bonita com a camisa do Palmeiras. Eu até falei, o que o Estevão tá fazendo na ponta esquerda? Nada contra o Caio, mas o lance foi tão bonito, a lá Estevão, e outra defesa espetacular desse excelente goleiro do Atlético Paranaense. Não fosse ele, podia estar mais. O jogo deu a quedinha, o Palmeiras segue melhor, segue merecendo a vantagem, mas não fosse o Micael, o Palmeiras teria na sua 5ª oportunidade chegado ao 2º gol em Curitiba. Quem é que tá caído aqui, meio campo do Palmeiras? Felipe Melo. Tá no chão ali o Felipe Anderson, jogador do Palmeiras, recebendo atendimento médico, está aguardando para ver se realmente foi alguma coisa ali, algum problema mais sério, mas está nesse momento ali recusando a entrada na maca. Então está levantando o Felipe Anderson, pouco mancando, mas vai continuar no jogo. 33 minutos e meio, o primeiro tempo. Marcelo Verdão está ganhando o jogo em Curitiba. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil, Sil. Pode confiar. Comercial em Presidente Prudente, na maior rede de rádios do Brasil. Tem gol, Pozóvio. Canhão, tem rede balançando no Alfredo Jaconi. Rafael Borré marca para o Internacional contra o Juventude. Agora 1-0 aos 33 minutos de jogo. Sai jogando aqui atrás com o Edio. Já volta para o campo. Felipe Anderson está com 10 em campo por enquanto o Palmeiras. Agora já
Foi chamado, voltou para o campo e sai jogando aqui atrás do time do Furacão com o zagueiro. Esquivel domina, entregando para Gamarra, que toca no meio do campo. Pro Eric, marca Felipe Anderson. Para cima dele, recuada a bola. Kaique domina, dá no meio Gabriel. Gabriel devolve a bola aqui na direita. Eric com ela, domina, devolve na entrada da grande área. Para recomeçar aqui atrás do lance com o zagueiro Kaique sozinho. 34 minutos e meio do primeiro tempo. Segue 1-0 Verdão vencendo o jogo e subindo na classificação do Campeonato Nacional. Zapelli domina a bola meio campo do Furacão. Domina e já adianta o passe lá do esquerdo para Gabriel. Na lateral, linha de fundo para jogada na ponta com o Esquivel. Esquivel para trás a bola. Vai ter que recuar. O passe por dentro da marcação com o zagueiro. Gabriel se aproxima pelo meio do campo. Devolve atrás do passe. Eric se projeta. Na esquerda, o passe de cabeça. Tirou pelo meio do caminho aqui atrás da defesa do Verdão. Marcos Rocha. Rebate a defesa. Volta na marcação com outro Rocha. O Kaique no time do Furacão. Na ponta pro Eric. Que levantar com o Médio. Caio Paulista vem primeira bola. Vai devagar. Não chega a sair. Ele gira. Caio Paulista para tentar bater para ganhar. Quem sabe um tiro de meta chuta. Quem é lateral? Ela bate no pé do Coelho. Vai para fora. É lateral defesa Verdão aqui do lado esquerdo. Tem gol pros óbvio. Canhão, tem rede balançando no Maracanã e é gol importante. Cauã Elias abre o placar para o Fluminense contra o São Paulo aos 35 minutos de jogo. Na central técnica da Bandeirantes, Beto Rebeca e Caiane Martins. Na mesa de som, Michel Lopes marcando. Curitiba na Liga Arena. Bola rola, o relógio não para. 35 minutos e meio. Primeiro tempo. Brasileirão, 25ª rodada em Curitiba. Atlético 0, 1 Palmeiras, Pozóvio. Canhão, com esse gol de Cauã Elias, o Corinthians volta para a zona de rebaixamento. Está a 2 do Fluminense, que abre o Z4. Flaco Lopes na esquerda, Felipe Anderson ganhou na primeira bola, tentou levantar para a grande defesa, a prensa na marcação, volta o rebote com o Palmeiras ainda, toca à frente Aníbal Moreno, já lança a bola para Marcos Rocha, domina o lateral direito do Palmeiras, marcado recuo, entregando bola para Rios, que devolve a bola, domina e joga aqui atrás Marcos Rocha, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tá tudo Tigre. 36 de volta, Caio Paulista entrega atrás a Murilo. Mauro Bertin comenta na Bandeirantes. 36,5 do primeiro tempo, Curitiba. Palmeiras 1-0, Mauro. Segue mal o Furacão, o ótimo atacante Mastriani não recebe as jogadas de ataque. Coelho e Canóbio, que são muito bons jogadores com dificuldades. Christian com muita dificuldade para fazer a bola chegar à frente. Zapelli, que é o mais talentoso no meio campo também. Gabriel Giroto não marca bem, os erros se sucedem. E o Palmeiras, que fez primeiros 10 minutos brilhantes na Liga Arena, tirou um pouquinho para o acelerador, mas ainda é muito bom. Melhor ainda quando vai pela direita com o Estevam e, sobretudo, com o Caio Paulista em grande atuação pelo lado esquerdo. 36,5, Marcelo Verdão está vencendo. Tem gol, Pozóvio. Canhão, tem rede balançando no Alfredo Jacone. Gabriel Carvalho amplia para o Internacional contra o Juventude. Agora 2-0 no placar aos 36 minutos de jogo. Em Curitiba, o Verdão aperta, Caio Paulista atrás, a Felipe Anderson entrega pela meia, Moreno que entrega de volta a bola pela esquerda para Maurício, perna da canhota, levanta para o gol. Carimba Eric, a bola vai saindo pela linha lateral, arremesso, ataque do Verdão na esquerda. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas na internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 1-0 Palmeiras, são 37 primeiro tempo. Nas imagens youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques com Gustavo Tomás no digital. O Everton na grande área, entrega na esquerda com o Murilão, zagueiro marcado para cima dele, Mastriani. Enfim, no meio Murilo, em Felipe Anderson, tenta Maurício, bate a bola, bate na marcação. Bate cai atrás com o Eric, com o time do Furacão tomando a bola. De Eric para o meio, marca dele, devolve a bola com o zagueiro. Começa e volta a bola com o zagueiro Kaique Rocha. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Furacão ataca a bola para a ponta, Canóbio tentou girar, bateu Marcos Rocha, prensou, ela bateu no próprio Canóbio. É lateral de volta, é para o Palmeiras jogar. 38, primeiro tempo, o Verdão está vencendo. Difusora Piracicaba, na maior rede de rádios do Brasil, você com a gente no Band Play também, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, não importa onde você esteja, que vale a tua audiência. Rios atrás, Marcos Rocha, um bicudo, levanta no ataque, não tem ninguém. Estevão chega agora sozinho, então o zagueirão aqui atrás, o Matheus Gamarra, que toca a bola no meio campo com o Eric. Domina e joga com liberdade, amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Recupera a bola, Caio Paulista, ataque do Palmeiras, do que domina, já passa pelo meio do campo. Pede na grande área, Flaco Lopes, Caio levanta muito alto e forte demais. Ela vai para fora.
Aplaude Flávio Lopes ali o cruzamento do Caio Paulista. Ele queria xingar, mas não fica bem, né? Então aplaudiu, né, Felipe? É, porque o cruzamento foi muito ruim do Caio Paulista agora. Passou por todo mundo, foi pra fora. Tiro de meta de graça pro Atlético Paranaense. 39, primeiro tempo. Mauro Betting, opinião na maior rede de rádios do Brasil. Na Bandeirantes você fala, Mauro Betting. 1-0 Verdão, Mauro! Partida muito boa, sólida do Palmeiras. Já teve melhor, mas normal ter esses momentos, né? E jogadores aos poucos jogando o que se imaginava quando contratados. O Maurício não só pelo gol e sobretudo o Caio Paulista pelo lado esquerdo. E o Furacão com terríveis dificuldades de a bola chegar ao Mastroianni, a fase não é boa. Quando o Furacão abre o placar, que não foi o caso, leva as viradas como levou na semana passada diante do Atlético, tanto no Brasileiro, diante do Vasco em São Januário, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. E o time muito nervoso e sobra a pressão para o jovem, talentoso, estudioso, o treinador Martim Varini, que tem apenas 33 anos, parece até um sub-20, porque além de ser muito jovem, ele tem o visual de muito jovem. Então a pressão é muito grande, o Palmeiras vai se aproveitando e por enquanto merecendo o resultado em Curitiba. Para pegar essa bola pelo meio, o Masterino, centroavante, busca a bola. Se não buscar, vai morrer de fome. Agora não chega nele. Vai no meu campo, Gabriel, com o time do Furacão, que já rola por dentro. Bota Zapelli, fecha Christian também. Tentou driblar, Zapelli já sai do primeiro marcador, já lança a bola para a esquerda. Abertão chega aqui atrás do Esquivel, passando com ele pelo meio do campo. Estevão Marques, ele devolve a bola com o zagueiro Matheus Gamarra pelo meio do campo. Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 40, primeiro tempo. Brasileirão, 25ª rodada. Liga Arena, Atlético Paranaense 0-1 pro Palmeiras, Bruno Pozóvio. Canhão, no Maracanã, o Fluminense segue vencendo o São Paulo por 1-0 com gol de Cauã Elias, no placar 40 minutos de jogo. Abraçando você pelas estradas do Brasil, voltando para casa, tá viajando, ótima viagem para você. Zagueiro na ponta, domina, Kaique Rocha, enfia no comando, bola bem aberta para Canóbio, sobe de cabeça, tira Marcos Rocha, depois completa com o pé, toca na ponta de cabeça, rebate para fora, Eric, em lateral pro Verdão, cobrar na esquerda sem muita pressa, o tenda atacado, tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. 41, primeiro tempo, Ricardo Capriotti chega já com o intervalo que só a rede Bandeirantes de Rádio tem. Repercussão da vitória do Corinthians em cima do Flamengo, Neoquímica Arena. Mas com o resultado do Fluminense, o Zóvio, Corinthians permanece lá embaixo ainda entre os 4 piores, não permanece, não? Exatamente, o Fluminense segue vencendo o São Paulo por 1-0, é o 16º com 27 pontos. Já o Corinthians é o 17º com 25, dentro da zona de rebaixamento, Canhão. E evidentemente não é que essa vitória do Corinthians ajudou o Palmeiras também, deixando o Flamengo um pouco ali atrás ainda, estacionado. O Verdão tá com quantos pontos agora, em que posição no campeonato, Pozóvio? O Palmeiras é o terceiro colocado com 47 pontos, a 3 do líder Botafogo, Canhão. Domina na frente o time do Atlético para tentar empatar no finalzinho do primeiro tempo. Gabriel domina pela meia direita, já lança a bola para a linha de fundo pela direita. Eric vem, desce no apoio. 42, 1-0 Palmeiras. Acomédio, sai bem do Felipe Anderson para cruzar. Levantou para uma de cabeça, atira a Murilo, rebate a bola, volta na entrada da grande área. Gabriel cabeceia na ponta, tenta de volta na marcação. É o Christian, vem voltando o Gabriel, tira Richard Rios. De voleio, complementa a frente, Aníbal Moreno. Levanta na ponta, sobe de cabeça, Kaique, o zagueiro tira. Bola vai para a ponta, para Coelho, erra a cabeça e a bola vai saindo. Em lateral, ele perdeu o tempo da bola. Quando ele girou, ele já estava zonzinho, perdeu até o tempo da bola, Felipe. É, girou ali, ficou tonto o jogador do Atlético Paranaense e aí acabou recuperando a bola. O Palmeiras tem arremesso lateral. Maurício, sem pressa, deixa para o Caio Paulista cobrar. Palmeirense da Hércio Neto, em Matão, tá ligado na maior rede de rádios do Brasil. Palmeiras ganhando o jogo em Curitiba, mas a bola sai, outra vez lateral, a defesa, ataque do Atlético, Eric já arremessa, dá para o Christian, Rios vai para o baixo, opa, comete a falta, é falta marcada. É pro time da casa que já cobra com muita pressa, com 42 e 40. Meu campo domina, o zagueiro passa à frente, Matheus Gamarra. Dá pelo meio com Gabriel chegando, o Christian por dentro. Tenta o passe, passa com a luz inteligente do Gustavo Gomes. Marcos Rocha perdeu. Canóbio tomou o badão do gol. O Everton pegou! Saída esquisita da defesa do Verdão, um presentaço para Canóbio. No que domina, manda o Everton, encaixa, Felipe. É, o Marcos Rocha foi muito mal agora, era o último homem, foi tentar driblar o Canóbio e perdeu a bola. A sorte que o Everton estava ligado e fez a defesa, mas o Furacão busca o empate. Zapelli gira pelo meio, Mastriani para trás da bola, Christian, Zapelli de volta a bola, outra vez linha lateral esquerda do campo, 43 e 30, domina, Zapelli, cruzou pro gol muito alto, a bola vai para fora pela linha de fundo, tem uma trombada do Eric com o Everton,
O Everton cai fora do campo, não é para tudo isso também não, né, Felipe? Foi uma trombada, mas o Palmeiras desse finalzinho de primeiro tempo, agora o Everton vai dar aquela esfriada no jogo, porque o Atlético Paranaense teve uma grande chance agora há pouco com o Canóbio. Tá no chão o goleirão do Palmeiras aguardando ali atendimento médico. Se tem hit, tem estrela, Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. 44 minutos, primeiro tempo tá acabando, são 7h15 da noite, marcando quinto sinal da Bandeirantes, hora de Brasília, bola para o Everton. Vai botar para frente, faz um pouquinho de cera, vai enrolando um pouquinho o goleiro do Palmeiras. Final de primeiro tempo, 44 do primeiro tempo, Mauro Betting. Podemos dizer que o primeiro tempo é apenas do Palmeiras, Mauro Betting. Quase isso, o Furacão teve uma chegada perigosa, o Palmeiras teve 5, com 10 minutos já tinha feito 3 jogadas de perigo e fez o gol com o Maurício. E agora vai administrando, 1-0 muito justo para o time paulista. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e contar com a Braspress sempre. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 44,5. Rios carrega pelo meio, linda a fita. Opa, Gabriel bateu por trás dele. Deixou o pezão. O Braulio Machado deu uma olhadinha, fez de conta que não era com ele, não vai dar cartão. Só dá uma enquadrada no Gabriel. É isso, Felipe? O Gabriel veio por trás e atropelou o Richard Rios, bem ali no meio de campo. Ele fez sinal de que não fez a falta, mas é cara de pau, hein? Nossa, mas ele fez a falta embaixo e em cima, né? Poderia escolher. Falta marcada para o Palmeiras. Vamos até 49, Canhão, mais 4. 45, vamos a 49, portanto, domina aqui atrás o Eric na direita, ataque do Furacão, dá a primeira finta, escapa de Felipe Anderson, Maurício fecha, ele entrega no meio para um Gabriel que lança na ponta, Canóbio tentou, Marcos Rocha toma, rebote de frente, Zapelli bateu no gol, o Everton! Na ponta da unha, manda para escanteio. O Verdão perde outra bola no ataque. Canóbio lançando o Zapelli. Um canhão pro gol. O Everton, mão trocada para escanteio. Pressão do Furacão atrás do empate no fim do primeiro tempo, Felipe. E do lado do Marcos Rocha mais uma vez. Saiu uma boa jogada no Furacão. Agora teve a finalização do Zapelli de fora da área. E o Everton, muito bem colocado, deu um tapinha nela, evitando o gol do Furacão. Tem escanteio, o Atlético Paranaense em busca do empate. Braulio Machado deu cartão pro Canóbio, que está reclamando não sei do que. Pôs escanteio pro time dele, ele encheu a paciência do árbitro. Tomou o cartão amarelo, o Canóbio de graça. E escanteio Atlético. 46, 1-0 Palmeiras. Esquivel na grande área, a bola bateu na defesa, cai o Paulista pro Verdão, dá um bicudo. Toca à frente pro Estevão correr. Vai chegar à frente a marcação de cabeça, Gabriel domina a bola e devolve aqui atrás com o goleiro Micael que domina já dentro da sua grande área. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Furacão aperta na ponta, não aperta mais. A bola fica na marcação, Zapelli não pega, vem a defesa, o Everton pega sozinho com o pé primeiro para depois abaixar-se e dominar a bola tranquilo. Meu querido Mauro Betting, a jogada 0, tem que lembrar que agora, nessa nova determinação, só o capitão pode falar com o árbitro. O Canóbio foi lá fazer uma gracinha, levou o dele de graça, né? Pois é, até os árbitros espero que eles tomem ciência disso, quer dizer, saber eles sabem, que tenham coragem para aplicar. Isso é uma ideia tão básica que a gente... Por que não pensaram isso antes, sobretudo pelo futebol brasileiro e sul-americano, né, Rogério? Verdade, aqui é o que mais se faz, né? 47, cercar o árbitro, encher a paciência, é o que mais fazem. Bicão para fora, Matheus Gamarro, chuta para fora, a bola tinha saído, tentou brigar pela posse de bola na direita, Marcos Rocha. Havia passado a linha lateral, assistente marca lateral e bola para o Palmeiras cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 47 é o número de pontos que agora o Palmeiras alcança por enquanto com essa vitória. Em Curitiba, está acabando o primeiro tempo do jogo. De cabeça, rebate na ponta, essa bola do Esquivel. Completa de cabeça na ponta, Zapelli para Canóbio, bicudo no meio, Mastriani. De cabeça, rebate Murilo. Zapelli bota no ataque, a bola volta. Gustavo Gomes primeiro entrega para o Everton na grande área. Mastriani marca a bola aqui com o Everton, dá um balão, isso mesmo, e toca a bola para fora. Lateral ataque do Atlético na direita, aliás, esquerda. Na loja online Estilo, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas do campo em casa do Jardim. Acesse loja.estilo.com.br e aproveite. É lateral ataque do Furacão na esquerda, já cobrou Zapelli, lança a bola para Zapelli, Zapelli para trás, opa, marcado, nada de lateral pro Verdão, aliás pro Verdão apenas. Zapelli perde a bola e dá um bico para fora. 48 minutinhos para acabar a primeira parte do jogo. Concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse vivasortesãopaulo.com.br e transforme sua vida.
Coelho pra bola, vem cá o Paulista, dá um bicudo, toca Flaco Lopes, ele sobe de cabeça, usa o ombro. A arbitragem não marca a falta de Flaco Lopes, que vem do Gabriel também. Dá do ladinho de Moreno, de volta a bola com Flaco Lopes, que toca na direita. Estevão fechou aqui, Rios passa, Estevão cortou, a Rios na área, pra trás da bola, bate na coxa do Gamarra, volta na frente, tirou o Esquivel. Tocou na ponta, a bola virou na esquerda, tentando o Zapelli. Marcos Rocha se antecipa, volta o passe. Zapelli briga, toca de cabeça atrás, Gustavo Gomes com o Verdão, rebate. Volta na ponta, com o peito do Biro, zagueiro Mateu Gamarra. Bota no peito, toca a frente, Canabel, uma casquinha de cabeça. Bote e volta pro Palmeiras ainda. Pra Moreno, chuta, rebate, Marcos Rocha, bateu pra fora. Levanta os braços, Braulio da Silva Machado. Terminando o primeiro tempo na Liga Arena. Palmeiras subindo na tabela, Verdão 1, Atlético Paranaense 0 na rede Bandeirantes de rádio. No intervalo aí vem ele, alô Ricardo Capriotti. Alô Canhão, alô Rogério Assis. Vamos lá, vamos em frente no intervalo inteligente Bandeirantes, porque é isso mesmo. O Palmeiras vai escalando a tabela do Brasileirão Série A e vai brigando pelo título brasileiro, hein? Vai brigando pelo título. É o que restou para o Verdão na temporada e é gigante. Vem aí um tricampeonato. Será para o Palmeiras? Alô, Felipe Melo, intervalo de jogo na Liga Arena, o que é que você tá vendo aí no gramado do campo de jogo? Fala aí, Felipe. Alô, Capri, grande abraço pra você, foco no Maurício, que fez o seu terceiro gol com a camisa do Palmeiras, o segundo pelo Campeonato Brasileiro, colocou hoje Rafael Veiga no banco de reservas, o Palmeiras que tem um bom retrospecto na Liga Arena. São 12 jogos, 4 vitórias do Verdão, 6 empates, e o Palmeiras perdeu apenas 2 partidas na Liga Arena. Mas a última vitória do Palmeiras como visitante no Campeonato Brasileiro foi no dia 17 de junho, quando venceu por goleada o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro por 4-0 lá na Arena MRV. São 2 meses e meio sem somar 3 pontos fora de casa no Brasileirão, mas pelo menos nesse primeiro tempo o Palmeiras vai derrotando o Furacão, gol do Maurício, 1-0 pro Alviverde. Capri. Valeu, você já volta, Felipe. Daqui a pouquinho vem o Felipe Melo com todo o segundo tempo da Liga Arena, porque agora é hora de opinião. É hora de ouvirmos Mauro Betting. E o Mauro vai explicar tudo pra gente aí como o Palmeiras construiu, está construindo essa vitória parcial. Você tá bom, Maurão? Boa noite. Sempre um privilégio estar com você, Capriótico, amigo da Rádio Bandeirantes, e com um bom clássico como esse, Atlético Paranaense e Palmeiras, o furacão deste século. É um time que merece mais do que respeito e admiração, aliás, desde o final do século passado, o que fez de estrutura na sua nova arena, desde que inaugurada em 99, com a reforma para a Copa, a Liga Arena, o primeiro name rights de estádio que foi lá aqui ao Serra Arena, CT do Caju, tantas coisas legais, mas o momento não é bom. A gente vê na Copa do Brasil, na Sul-Americana está classificado e no Brasileiro até pelas 3 vezes não está tão legal. Caiu muito de produção, um time que eu achei que nessa temporada iria brigar lá em cima, até quando estava com o Cuca, aquela saída de estreia do Cuca, o time não se acerta, erra muito e hoje erra demais na sua Liga Arena. Com 7 minutos já estava 1-0 merecidamente para o Palmeiras, na terceira das 5 chances da equipe do Abel, e depois o Palmeiras, mesmo tirando um pouquinho o pé do acelerador, foi criando, foi só não fazendo mais porque Mikael, com 2 defesaças, uma do Felipe Anderson e outra numa jogada espetacular do Caio Paulista, a última grande das 5 chances da equipe paulista, acabou não concedendo o gol. O Furacão chegou 2 vezes com perigo, uma com o Canobio e mais uma desatenção defensiva do Marcos Rocha, que o Everton foi muito bem. A outra foi um tiro longo do ótimo Zapelli, que hoje não faz um grande jogo para a boa intervenção do goleiro palmeirense ex-Atlético, mas o fato é que o Palmeiras, mesmo tirando o pé do acelerador a partir da metade da primeira etapa, Capriotti merece amplamente esse resultado. De novo, num 4-2-3-1, com Aníbal Moreno, Ben e Richard Rios, 3 homens mais à frente, Esteban Esmerilhando à direita e Felipe Anderson bem à parte da esquerda, Maurício substituindo bem de novo o Rafael Veiga independente no gol, e o Flaco Lopes uma e outra vez pisando na bola, mas sempre importante, inclusive, na assistência do gol. E na espécie de um 4-1-4-1, 4-4-2 da equipe atleticana, o Mastriani ficou muito isolado, o Sapelli hoje não fez um bom jogo, os sempre esforçados e velozes Coelho e Canobio não deram aporte pelas laterais, Giroto mais batendo que jogando de novo, Christian em partida discreta, erros defensivos atrás, e o Palmeiras merecidamente por hora fazendo a vantagem, Coritiba por 1-0, Capriotti. Agora tem uma coisa importante também, né, Mauro, que a gente vai observar no segundo tempo, e acho que era uma reclamação constante do Abel Ferreira, que era a questão
dos jogos sucessivos que o Palmeiras vinha tendo, jogando muito, quarta e domingo, e o aspecto físico sempre tinha ali um envolvimento. No segundo tempo agora, a tendência é a gente ver, talvez, do ponto de vista físico, um Palmeiras mais eficiente, um Palmeiras mais pronto do ponto de vista físico, com essa semana que teve já de descanso, mas de treinamento, de recuperação aí do elenco? Muito provavelmente. O Palmeiras chega ainda mais forte para sonhar com mais um brasileiro, o tricampeonato e o seu trideca campeonato, exatamente por isso, porque da turma de cima você ainda tem o Botafogo em 2 frentes, o Fortaleza em 2 frentes, o Flamengo em 3, e numa dessa o próprio São Paulo está em 3, né? O Cruzeiro, como o Palmeiras está... Não, o Cruzeiro segue em 2. Ou seja, na turma de cima, o Palmeiras é o que tem menos compromissos. E numa dessa, o Verdão, ainda mais pelo trabalho excepcional do Abel desde novembro de 20, pode sonhar com coisas melhores do que se imaginava a questão de dias. Valeu, Maurão. Você já volta aí daqui a pouquinho para todo o segundo tempo. Em instantes, o Mauro Betting retorna para os 45 minutos finais aqui na Bandeirantes. O Palmeiras vai vencendo o Atlético Paranaense por 1-0 e vai subindo, vai escalando a tabela do Brasileirão, vai colando ali no Botafogo, no Fortaleza, os ponteiros desse campeonato brasileiro. O intervalo inteligente Bandeirantes volta daqui a pouquinho e hoje tem apito final para a gente falar muito de Atlético e Palmeiras, falar bastante também de Corinthians e Flamengo, o timão que venceu o Mengão no dia em que completa 114 anos de existência. O Corinthians derrota o Flamengo na Neoquímica Arena e momentaneamente deixa a zona da degola. Aliás, por falar nisso, já o Bruno Puzóvio vai atualizar os jogos, os placares e o Brasileirão 2024. Não saiam daí, parada rapidíssima, nós já voltamos. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabe o que Campinas ganha com a parceria entre Pedro Torinho, prefeito, e Lula, presidente? Ganha mais investimentos do governo federal. Ganha uma dupla entrosada que já trabalha muito por Campinas. Ganha um prefeito e um presidente que estão ao lado do povo. Ganha a mudança de verdade. Porque depois de 12 anos do mesmo grupo, chegou a hora de mudar. Com Pedro Torinho e Lula trabalhando juntos, quem ganha é o povo de Campinas. Coligação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV. Federação Pessoal Rede. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. Rafa, e o Poupa Tempo da Saúde? O Poupa Tempo da Saúde vai zerar a fila de consultas, exames e cirurgias. E com a parceria do Hospital da Unicamp, vamos resolver o problema em menos tempo. O Tempo da Saúde chegou. O Poupa Tempo da Saúde agiliza. Se quer consulta, o Poupa Tempo facilita. E essa espera na saúde como fica? Preocupa não, que o Poupa Tempo da Saúde zera a fila. Vote 23, prefeito. CNPJ 56 757 650 00130. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Há 4 anos eu assumi alguns compromissos. Falei do Mário Gatinho, 10 creches, 2 Ceprocamps, colocar o BRT para andar. Com a pandemia, eu tive que adiar tudo. Quando o pior passou, eu só tinha 2 anos pela frente. Com a sua ajuda, o Mário Gatinho virou realidade. Fizemos 16 espaços do amanhã, Ceprocamps foram 4, a lei de incentivo ajuda a cidade a bater recorde de empregos e o BRT está rodando. Eu sei que as coisas não estão perfeitas, mas sei que prometer demais e comprometer as contas da cidade não é certo. Por isso, meus compromissos são pé no chão. Vou te dar um spoiler. O Expresso da Saúde vai acelerar as cirurgias que atrasaram na pandemia. Dobradão vai dobrar o ensino integral. Já estou fazendo a licitação para trocar os ônibus. A Operação Retorno, que encaminha o morador de rua para sua cidade, vai ser intensificada. Agora eu quero a sua confiança para seguir juntos mais 4 anos. Bora? Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, PRTB, DC, PRD. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Nada pode deter a força das mulheres. Com coragem, enfrentamos o ódio e a corrupção, defendemos o meio ambiente e sempre votamos a favor dos trabalhadores. Com seu voto, vamos seguir. Vote Mariana Conte 50-100. Vote em quem luta contra o machismo, o racismo e pelos trabalhadores.
Para vereadora Marcela Moreira, 50001. Mudança de verdade em Campinas é votar no 50. O PSOL tem os melhores parlamentares, por isso, vote 50. Vote PSOL. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Eu tô com o Dário, é o lado certo. Eu tô com quem tem coração. Eu tô com o Dário e com o Tarcísio e deles eu não abro mão. E olha só o que vem pela frente com a nossa parceria com o governador Tarcísio. O trem Intercidades para ligar Campinas a São Paulo, a duplicação da Miguel Melhado, a Praça da Cidadania com lazer e cursos profissionalizantes e muito mais. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Estamos no Instagram. Segue agora. @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Um médico de coração gigante que no auge da Covid foi para a linha de frente ajudar a salvar vidas. Um gestor de mão cheia que depois da pandemia sabia que não tinha mais 4 anos para tocar seus projetos. Mas com a força de um campineiro fez em 2 anos o Mário Gatinho, 4 Semprocamps, os espaços do amanhã, botou o BRT para andar, reduziu a fila da moradia pela metade e tá tocando 270 obras. Deixa o careca trabalhar. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Esse é o Pedro Torinho. Sou professor e médico do SUS. Já atendi e trabalhei em vários bairros da cidade, sempre na periferia. Pedro é jovem, mas muito experiente. Sou deputado federal e fui vereador 2 vezes. E agora, Pedro? Agora eu sou candidato a prefeito. E igual a você, eu cansei de 12 anos do mesmo grupo político que tá aí e pouca coisa mudou. Por isso eu quero trazer mudança de verdade para Campinas. Vem me conhecer e bora mudar. Coligação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV. Federação Pessoal Rede. Bandeirantes. Perde a bola, ganha o Murilo Verdão, domina o zagueiro, empolgadão, dá na linha de fundo para a direita essa bola, perde Flaco Lopes, está na área, bateu pro gol, descendo no braço, na grande área, a bola sozinho, Moreno, escora, vem Maurício atrás, bateu, é gol! Gol! Jogada que começa pela direita com Flaco Lopes, ele vem driblando, toca por dentro do pé esquerdo, manda para dentro da grande área, há um desvio com o braço, ela passa por todo mundo, dentro da pequena da Maurício, na frente do Micael, só põe no pé esquerdo e comemora o gol do Verdão. Maurício faz 1-0 pro Palmeiras. São 7h32. Intervalo inteligente, Bandeirantes, intervalo de 1 para o Palmeiras. Esse gol do Maurício que você ouviu aí, a narração do Rogério Assis. 0 para o Atlético Paranaense, já tem todo o segundo tempo. Mais 45 minutos para você, palmeirense, empurrar o Verdão com a Bandeirantes. Mais cedo, o Corinthians venceu o Flamengo, 2-1. Jogo catimbado, jogo pegado, jogo cheio de alternativas. Terminou já tarde, muitos acréscimos, mas o Corinthians vence nesse dia em que completa e comemora 114 anos de existência. Vamos ao destaque do timão no intervalo inteligente Bandeirantes. Alô, Bruno Milhozzi, fala aí, Milhozzi. Fala, Capri. Pois é, destaque final aqui desse duelo na Neoquímica Arena, vitória incrível do Corinthians, com 3 expulsões, 2 do timão, uma do lado do Flamengo. Com confusão no final do jogo, o timão conseguiu segurar essa vitória, 2-1, com gol do artilheiro da Neoquímica Arena, precisou de um toque na bola para fazer o gol da vitória corintiana. Ángel Romero, 34 gols no estádio. Antes, Thales Magno marcou, timão vence por 2-1 também com pênalti em cima do José Martínez. Desfalques de peso para o próximo jogo, hein? Kaká tá fora, expulso. Também o Félix Torres após tomar cartão amarelo. A linha clara do Yuri Alberto, que também levou o cartão vermelho. Então, o Corinthians com problemas para a sequência, mas respira com o resultado importante conquistado na Neoquímica Arena. Capri. Valeu, Milhozzi. Você volta daqui a pouquinho no apito final para falar mais desta vitória corintiana.
Alô, Bruno Puzóvio. Vamos lá, Puzóvio, jogos desse domingo que já rolou, que tá rolando. O que é que tá pegando aí no Brasileirão, Puzóvio? Vamos lá, Caprini. Mais cedo, às 11 horas da manhã, tivemos 2 jogos. No Mineirão, o Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense por 3-1. Já na Arena do Grêmio, o Atlético Mineiro virou e venceu o Grêmio por 3-2. Às 4 horas da tarde, o Corinthians venceu na Neoquímica Arena o Flamengo por 2-1. Agora temos 2 jogos empatados por 0-0. No Nabi Abichedi, Bragantino e Bahia. E no Barradão, Vitória e Vasco. Já no Maracanã, o Fluminense está vencendo o São Paulo por 1-0, gol de Cauã Elias. No Alfredo Jaconi, o Internacional está ganhando do Juventude por 2-0, Capri. Muito bom. Ô Mauro, eu tô olhando aqui a tabela de classificação, né? O Palmeiras está indo a 47 pontos em 25 jogos. O Botafogo tem os mesmos 25 jogos, 50 pontos, é o líder. No meio dos dois tem o Fortaleza com 48 pontos. E um jogo a menos. O Fortaleza tem um jogo a menos, né? Talvez esse seja o grande detalhe aí e que pode fazer uma diferença ali na frente, hein, Mauro? O próprio Flamengo, né? Tem 24 jogos, ou seja, tem um a menos, o mesmo número de Fortaleza. Por enquanto está a 3 do Palmeiras, se manter o resultado da Liga Arena, pode empatar. Tá nesse enrosco só. O Cruzeiro com 41 já é uma diferença já grande. Cruzeiro e São Paulo, por enquanto, com 41. Os resultados mantidos e ambos, Cruzeiro e São Paulo, têm 25 jogos. É uma diferença. Tá nesse enrosco. Ainda acho São Paulo e Cruzeiro nessa linha. Além deles, eu acho que ninguém mais encosta rumo ao título. Ou seja, São Paulo, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza e Botafogo são os, por enquanto, reais candidatos ao título, Capri. A gente fala mais disso no apito final, porque vem aí mais 45 minutos. Vamos voltar a Curitiba, Liga Arena. O Palmeiras vai vencendo o Atlético por 1-0 e para contar a história de todo o segundo tempo, ele está de volta. Agora é com você. Solta a voz e vem. Vem, Rogério Assis. Vem, Canhão! Vamos nós então, Ricardo Capriotti. Curitiba, os times voltam. Alterações no Furacão, Felipe Melo. 2 mudanças, Canhão. Sai o 26, Eric, entra o 29, Léo Godoy. E também sai o 9, Mastriani, e entra o 7, Diório. São as 2 alterações do lado do Furacão. Autoriza Braulio Machado, começando o segundo tempo em Curitiba. Começando o segundo tempo, 1-0, Verdão, gol de Maurício. No primeiro tempo, essa bola volta na ponta esquerda com o time do Furacão, tentando a jogada de Óleo para Canóbio. Disputa a marcação, Canóbio já saiu do Rios. Entrada na grande área, o passe na ponta, forte demais esse passe na ponta. Tenta de Óleo, defesa corta, volta de cabeça na esquerda. Esquivel bota na lateral do campo para tentar prender a bola e perdeu essa bola de Zapelli. Pro Verdão, Estevão já toma inteligente, o garoto no que domina, já bota Maurício, que toca na esquerda, passa à frente com Felipe Anderson, encara a marcação. Ele contra Léo Godoy, Felipe Anderson ajeitou, bateu, Léo Godoy travou na entrada da grande área, rebote, volta aqui atrás ainda, na marcação com o time do Atlético, toca pela meia direita, Gabriel domina, bota do lado esquerdo, para proteção pela ponta, como se fosse um lateral, Esquivel com ela, já toca do lado, calcanhar na ponta, tentou de calcanhar, tentou passe, Zapelli na ponta, passe errado, não pega na ponta, Caramba, ganha a defesa do Verdão com Marcos Rocha, de Marcos Rocha para o Estevão de volta, na direita, já sai do primeiro marcador, quem sem Zapelli, limpou o segundo, tentou outra fita, toque a curto de uma defesa corta, rebote com o Palmeiras, Aníbal Moreno, a Flaco Lopes na esquerda, passa na ponta Felipe Anderson, gira, protege, Flaco Lopes, toca do ladinho para Moreno, que devolve a bola para a esquerda, para Felipe Anderson, que devolve mais atrás ainda, para Caio Paulista, 1 minuto e meio começando o segundo tempo, Mauro Betting, Furacão volta com 2 mexidas, Palmeiras 1-0, Mauro. Léo Godoy vem para a lateral direita, é a função que o Eric improvisado fazia por aqui, vamos ver esse ataque do Palmeiras. Para a grande área, a bola está aqui no Verdão, a defesa tira, bate aqui atrás, toca na defesa, rebote, volta no meio campo ainda com o Palmeiras, trocando passes, vem Maurício, dá Caio Paulista, lá do esquerdo de volta, o passe atrás, a Maurício, que vira a bola pela ponta de primeira, Felipe Anderson para Caio Paulista, bota no ombro, chuta travada, a bola vai desviada pela linha lateral, toca na marcação na ponta, é bola com o time do Palmeiras, começando o segundo tempo, 2 minutos, 1-0, Verdão vencendo, na loja online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas do campo, em casa, no jardim. Acesse loja.estil.com.br e aproveite.
Palmeiras domina a bola com o zagueiro Murilo, que entrega pelo meio campo, já vira a bola. Abertura para Marcos Rocha, marca só de longe pela ponta, fechando com ele, Diório. Tenta o passe, Rios perdeu, Zapelli trava. Canóbio vai, Rios tomou só na bola. Caiu sentado o Canóbio, a bola voltou para o Palmeiras, para Marcos Rocha, dá para o Estevão. Estevão para Rios de volta, no meio no campo pela direita. Para ter jogada, mas perde na frente, Canóbio volta. Toma, ganha do Rios, tenta a fita, Marcos Rocha, bateu, é cartão. Marcos Rocha dá um chute no Canóbio, que tomou uma caneta e apelou Marcos Rocha, Felipe. E aí cartão amarelo para ele. O camisa número 2 do Palmeiras parou com falta, ainda no campo de defesa. O Atlético Paranaense saindo rápido com o Canóbio, tá amarelado o Marcos Rocha. Mauro Betti, você ia fechando aquele raciocínio até eu atropelá-lo. Não, o Palmeiras estava no ataque. O Léo Godoy volta à lateral direita, o Eric estava quebrando o galho, não foi tão feliz, até pela boa atuação do Felipe Anderson. E o Lucas Di Jório, que acabou de chegar, vai fazer a função do centroavante, que o ótimo Mastroeni não conseguiu fazer. São tentativas, né? Já que o Furacão fez um primeiro tempo muito abaixo da expectativa, Rogério. Sai jogando aqui atrás o Verdão com o Murilo, que entrega na grande área para o Everton. Toca de volta a bola para a direita para Marcos Rocha, uma triveirinha por dentro. Rios domina a bola, marcado Estevão perde. Rios toca, Estevão que volta, Rios que chuta. Bateu no pé do Estevão que atrapalha a bola. Seria para o Marcos Rocha. Canóbio toma, dá na esquerda a bola. Cruzamento no gol, Murilo se antecipa, bota essa bola para fora. No cruzamento do Zapelli aparece bem na frente Murilo, Felipe. Foi muito bem agora o zagueiro do Palmeiras se antecipando, o atacante do Atlético Paranaense. Uma descida pelo lado esquerdo, cruzamento na área, Murilo afastou, o Furacão segue no ataque. Na esquerda a jogada, Zapelli arremessa na grande área, toque pro meio, Léo Godoy girou, virou para bater pro gol, na primeira marcação, tira Felipe Anderson. Dá um bico de bota no meio da torcida, Felipe. Eram dois jogadores do Furacão chegando no segundo pau. Felipe Anderson sozinho conseguiu tirar a bola, o Furacão segue no ataque em busca do empate. Na direita, arremesso lateral é cobrado. O Léo Godoy vai tentar driblar. Para trás, Zapelli para comer de pé esquerdo. Bandeirantes, o canal do esporte. Concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse vivasortesaopaulo.com.br e transforme sua vida. 4,5 segundo tempo, Palmeiras vencendo o jogo em Curitiba 1-0, você na maior rede de rádios do Brasil. Um abraço para os palmeirenses, Cláudio Craveiro, Juninho Pinhatari, Juninho, Carlinhos Marão, ligados na maior rede de rádios do Brasil, pela difusora Fernandópolis, torcendo pelo Verdão, que tá ganhando o jogo 1-0. Bola que atrás recuada com o goleiro do time do Atlético. Micael Domínguez já joga com entrada na grande área com seu zagueiro. Para Kaique Rocha, domina marcado, dá pressão em cima dele, Flaco Lopes. Caminha Kaique, olhou para a direita, agora toca para o outro, sai jogando com o Matheus Gamarra. Na central técnica da Bandeirantes, perto Rebeca e Caiane Martins. Na mesa de som, Michel Lopes marcando. Em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. Furacão para a ponta, essa bola para a direita, Léo Godoy na bola, travado, mas escanteio, o Atlético. Coelho já pega a bola e bate com pressa, curtinho, dá Léo Godoy. De volta, Coelho cruza a bola, bate na marcação, Rimbaud de entrada na grande área, para ficar com ela, até tentar tomar a frente, a bola o Estevão perdeu, recuperação, volta meio campo, com o time do Furacão, 1-0 Palmeiras, bola aberta na esquerda com o Esquivel, olha para ele, para cruzar lá dentro, pede a Diório, para ele a bola, toca para trás, a bola na grande área, vai sobrar sozinho atrás com o Felipe Anderson, de primeira de lança para o meio, para Aníbal Morando, que toca do ladinho, já bota para a meia direita, Morando, lança para Maurício, pela esquerda, Flaco Lopes, ele toca a bola para a ponta direita, partiu Estevão, 2 a marcá-lo, girou, sai do Canóbio, dá para bater, adiantou na meio da grande área, o Trafita perdeu a bola, rebote e volta no meio com o jogador do Palmeiras ainda, toma a frente, ganha Murilo, zagueiro do Verdão, como se fosse um ponta, dá na direita a bola, Marcos Rocha, liga de fundo, para Maurício, 2 em cima, tenta driblar, toca a frente, depois tomou o pontapé do Canóbio, nada, ele volta, ele apenas foi valorizando a jogada, 6,5 segundo tempo, placar da Bandeirantes em Curitiba. Na Liga Arena, Atlético Paranaense 0, Palmeiras 1, Pusóvio. Canhão, no Maracanã, o Fluminense segue vencendo o São Paulo por 1-0. Com esse resultado, o Corinthians volta para a zona de rebaixamento. Na jogada na ponta esquerda, o Atlético para levantar para a grande área para o Everton. No alto, subiu, pegou o dele, Felipe. E o Everton agora espera ali, porque o Caio Paulista sentiu. Subiu junto com o Everton, mas quem fez a defesa foi o goleiro da equipe do Palmeiras e o lateral Caio Paulista nesse momento ali sentindo, aguardando um pouco a chegada do atendimento médico. O Palmeiras está vencendo 1-0.
7 minutos, esse começo de segundo tempo em Curitiba. Mauro Betting, Palmeiras 1-0. Rogério, mais equilibrado o reinício do jogo. O Palmeiras tem mais a bola, tem mais ideias, tem mais time, tem tido mais futebol, mas é um jogo mais equilibrado. O Atlético, não vou dizer que as mudanças mudaram tanto, mas pelo menos na base da pressão do ambiente tenta fazer alguma coisa diferente. O Everton dá um balão, entrega essa bola à frente com Flaco Lopes. Sobe de cabeça o zagueiro Matheus Gamarra, bota o cabeção e tira. Toca na ponta, Marcos Rocha vai de cabeça, ganha do Canóbio. Dá no meio para Moreno fechar por aqui. Maurício ele toca a bola para a ponta esquerda. Bota na ponta, Caio Paulista, mais aí esquerdo. Passe atrás pela ponta, Felipe Anderson. Dá Aníbal Moreno que volta a bola para Caio. Caio toca atrás com Murilo. 1-0 Verdão. São 7 minutos e meio segundo tempo. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG. Porque é na carta. Isso para a direita, jogada a linha lateral do campo, mas bate muito mal na recuperação. Volta a defesa do time do Atlético. Esquivel recua, toca com o zagueiro Matheus Gamarra. Entrega pela linha direita da aproximação, Gabriel com ele. Cristian pro meio, chuta Esquivel. Rios tomou na área. A Flaco Lopes limpou para tentar bater. Para trás da bola, Maurício vai fazer. Perna esquerda, bateu, tocou no goleiro. Bateu no travessão, vai entrando. Volta, Micael e pega! Que chance o Palmeiras perdeu! Maurício teve tempo de dominar, recebendo do Flaco Lopes para fazer 2-0. Micael toca na bola, depois o travessão defendeu e o Micael pegou o Felipe. Numa jogada errada do Atlético Paranaense, o Rios recuperou, tocou para o Flaco Lopes, que deu para o Maurício. Maurício estava de frente para o gol, ele bateu, mas o goleirão Micael fez uma defesaça, a bola explodiu na trave. Quase o Palmeiras faz o segundo. Teve a chance o Maurício. Na direita a bola, ataque do Furacão, sai da grande área. O Everton de cabeça botou para fora essa bola pela linha lateral. São 19h45, marcando o quinto sinal da Bandeirantes, hora de Brasília. Quase o Verdão faz 2-0 numa grande jogada. Micael, Mauro Betting de novo. O jovem goleiro do Furacão brilhando, Mauro. É o nome da partida até agora de Palmeiras 1, Atlético 0. A terceira grande defesa lá, viu, o Furacão. Bola pro meio na grande área, esse passe, Christian na frente, Didiório prendeu, protegeu, recupera a bola, recua, toca de volta na direita ainda, lateral do campo, domina para cruzar pro gol, Léo Godoy na grande área, o passe errado. Ele olhou e mandou direto para a linha de fundo, para sorte do Palmeiras, Felipe. Tentou infiltração, o jogador do Atlético Paranaense, o Zapelli estava chegando ali, mas a bola foi muito forte, passou por todo mundo, tiro de meta para o Palmeiras, que segue na frente, 1-0, gol de Maurício. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se a Sil pode confiar. Próximos de 10 minutos do segundo tempo, você com a gente, futebol na rede Bandeirantes de Rádio, com cultura Monte Alto. Olha que atrás com o zagueiro do Verdão, domina sozinho, o Murilo volta na grande área, dá para o Everton. Marcado só de longe, ele inverte a jogada, da esquerda para a direita, toca na ponta, vira o passe para Marcos Rocha, que lança a bola para a meia direita, com Rios, de primeira pelo meio, lança Aníbal Moreno, domina pelo meio campo, o time do Palmeiras ataca, a bola abertura feita, Flaco Lopes tenta o passe, erra, se antecipa, Costa Gabriel, que volta com o zagueiro para Kaique, toca na esquerda, outra vez o passe com o outro zagueiro, domina aberto sozinho, vai devolver na grande área, pede o goleiro Micael, domina com o pé, devolve a bola para a meia direita, ele dá na ponta, para Kaique Rocha, na entrada da grande área, projeta-se por dentro, pede Gabriel, dá pressão de volta, a bola com Kaique de volta, em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do segundo tempo. Na Liga Arena, 25ª rodada, 10 minutos 40 segundos do segundo tempo. Atlético Paranaense 0, Palmeiras 1, Bruno Possódio. Canhão, no Barradão, Vitória e Vasco empatam por 0-0 aos 10 minutos do segundo tempo. Na direita, ataque do Furacão que pressiona 1-0 o Palmeiras, linha de fundo a bola para tentar driblar, perdeu essa bola aqui com o meio pela ponta, defesa desmanchada pela defesa do Palmeiras. Vai ter mexida já no Furacão, Felipe? Sim, o Junimar, camisa número 20, a terceira mudança do Atlético Paranaense. O Palmeiras ainda não se movimenta ali nos bastidores para fazer a alteração. O Varini nem espera, né, Mauro? Aqueles tradicionais 15 minutos, né, Mauro? Precisa, né? Deu equilibrado, embora a melhor oportunidade tenha sido do Palmeiras no segundo tempo, numa saída infeliz aqui pelo lado esquerdo do Atlético. E o Julimar é mais um cara de força e ataque e mais uma referência, provavelmente para atuar com 2 centroavantes nesse segundo tempo do Furacão, que se não melhora, pelo menos tenta chegar um pouquinho mais.
11 minutos e meio do segundo tempo. Quando terminar o jogo em Curitiba, apito final com Ricardo Capriotti. Léo Godoy para Canóbio. Vem Gustavo Gomes, Canóbio bateu fraquinho. Ele tentou cruzar, a bola bateu fraca na mão do Everton que pega. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Bola com o Verdão, Marcos Rocha, caminha com ela, lança atrás, Rio, Sil, domínio, devolve, ela com o capitão Gustavo Gomes, que toca no meio do campo, sozinho serve Aníbal Moreno, que vira a bola para a esquerda com Caio Paulista, na ponta ele dispara Felipe Anderson, na direita fecha o Estevão, toca na bola Caio toca para Felipe Anderson, que entrega a bola pelo meio para Aníbal Moreno, que dá Flaco Lopes, que toca Rios, na meia direita, ajeita para bater, opa, tentou driblar, perdendo a primeira bola, depois deixou o braço, cometeu falta no Zapela de arbitragem, não pega, na direita rebote, perdão, Estevão domina, na área, limpou, bateu direto, golaço! Gol! Aço! É do menino Estevão! Da joia Estevão! Recebeu na direita, entra na grande área, passa o pé sobre a bola, driblando com categoria o adversário e manda um canhão! O ótimo Micael não tem chance! É o segundo gol do Palmeiras em Curitiba, na Liga Arena. Estevão, Verdão 2, Atlético Paranaense 0. 2-0 pro Verdão. O Micael não tem jeito, tá feito. Estevão, vou pra esse lado. Não vou, mudei, vou pra esse agora. Um canhão, 2-0 pro Palmeiras. Mas é bom lembrar, Felipe Melo, que tem que se checar se não tem falta do Rios na busca pela bola, na entrada da grande área, e ali é a origem da jogada. Está sendo checado esse lance para quem sabe uma falta do Rios na disputa de bola. Braço esquerdo do Rios parece atingir o adversário. Parece, Felipe Melo. O juiz está checando se teve falta no início da jogada ou não, mas de fato que jogada do Estevão. 2 jogadores da marcação, ele trouxe os 2 para bailar, cortou para o pé esquerdo e aí mandou uma pancada no ângulo, sem chance de defesa para o bom Micael, goleiro do Atlético Paranaense. Estevão faz o segundo do Palmeiras e vira artilheiro do Verdão no Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Flaco Lopes. É o segundo do Palmeiras, mais um do Estevão. Confirmado o gol do Verdão. Palmeiras 2-0, um golaço desse menino, mais uma joia do Verdão. Mais uma joia fazendo um golaço de veterano, Mauro Betti. Entra na área, balança a cota e manda um canhão. Palmeiras 2-0, Mauro. Esqueci se eram 5 quilos que ele ganhou ou 4 centímetros de altura desde que ele estreou ano passado contra o Cruzeiro, mas algo parecido a isso. Mas é impressionante, ele é do talento que se sabe desde o início, como ele ganhou força e a porrada que ele deu, só assim para vencer esse excelente goleiro Micael e esse craque que já é o Estevão. É muito cedo, é muito tarde para você achar que o cara não é craque. É desequilibrante sim, o segundo tempo estava mais equilibrado e um cara desequilibrante como Estevão vai fazendo a diferença. 2-0, justíssimo pela ótima partida geral do Palmeiras em Curitiba. Mauro Betti, Estevão ganhou estatura e peso de excelente jogador, é isso que ele ganhou. Cara. Não, e ó, sim, é um negócio impressionante, porque quando ele começa é muito ainda franzino, diferentemente desse outro monstro que já é o Hendrick e já é um monstro Estevão. A jogada toda muito bonita e a pancada só assim para vencer o Micael hoje, aliás, e sempre, porque é um outro goleiro espetacular. Um negócio, daqui a pouco talvez a gente tenha, não sei se vai ter, a velocidade da bola, mas é impressionante a velocidade da pancada de mais um golaço do Estevão. Muda. Quem muda? O Atlético Paranaense. Coelho, 28, foi embora e entra o Julimar, camisa número 20 no Furacão. É a terceira alteração do técnico Varini. Curitiba na Liga Arena, a bola rola, o relógio não para. Palmeiras ataque, Estevão domina, entrada na grande área, ajeitou, bateu pro gol, ela bate na marcação, cai na esquerda, bola para Felipe Anderson, colocou para a grande área, para trás o passe Maurício, Felipe Anderson domina, caiu sozinho, nada de falta. Curitiba, são 16, segundo tempo. Na Bandeirantes, as emoções da 25ª rodada do Campeonato Nacional. Curitiba, Atlético Paranaense 0, Palmeiras 2, Bozóvio. Canhão, no Alfredo Jaconi, o Internacional está vencendo o Juventude por 2-0 aos 15 minutos do segundo tempo. Julimar domina, entrada na grande área, bate na marcação, rebote, voltou, Canóbio, o pé direito, bateu cruzado, fora! Tá passando perto do gol de Everton, Canóbio por pouco não marca o gol de honra do Atlético, Felipe. E ela passou isso aqui, ó, mas muito próxima da trave, pegou até na garrafinha de água do Everton, goleiro do Palmeiras. Olha,
por muito pouco não diminui. Canóbio teve a chance de frente para o gol, quase o Furacão faz. 17 minutos do segundo tempo, 2-0 para o Verdão, vencendo o jogo em Curitiba. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Palmeiras, Felipe Anderson cruzou para a grande área, a bola, o toque de cabeça vai entrando, salvou o Micael, defendeu de novo na cabeçada do Estevam, tirou da grande área, Gamarra! Em cima da linha, Micael é o nome do jogo, independente do placar. Micael numa cabeçada do Estevam, uma queima-roupa aparecendo um chute. Um defensão gigante, Micael tá pegando quase tudo, Felipe. Até pensamento, que lance do Palmeiras, cruzamento do Felipe Anderson. Estevam aparece sozinho na grande área e cabeceia no cantinho. O Micael fez uma defesaça e na sequência o Flaco Lopes teve chance de finalizar, mas o Micael de novo apareceu e fez a defesa. Grande goleiro do Atlético Paranaense, o Verdão teve a chance no terceiro. Mauro Betting, não fosse Micael, tava uns 4-1 pro Palmeiras pelo menos, Mauro. Tá, a pausa dramática. Do Atlético, Julimar da esquerda, tentou girar na grande área. Marcos Rocha tira muito mal, a bola voltou na esquerda ainda. Esquivel vai no fundo para cruzar pro gol, marca em cima dele o Estevam. Já ouço o Mauro Betting. Por enquanto é um personagem do jogo, Micael. Pra grande área, a bola muito alta. O Everton saiu para pegar do outro lado. Mauro Betting, que tá pegando o goleiro do Furacão. Só tomou 2 gols. Só isso, Mauro. Não, e a primeira é impressionante, como já foram as outras, e na sequência ter bem o tempo de reação para evitar que o Flaco pudesse ampliar 3-0. Ótima segunda etapa agora do Palmeiras desde o gol, são 9 as chances do Verdão contra 3 do Atlético, e pode mais, e só não pode mais porque o Micael não está deixando. 18 minutos e meio do segundo tempo em Curitiba, 2-0 pro Palmeiras, 2-0 pro Verdão. Chega de sofrência na obra, você tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Tem jeito do Verdão, caída na entrada da grande área, jogo parado, Felipe Melo. Caio Paulista, ele caiu no chão ali, o jogador do Palmeiras, está recebendo atendimento médico, o lateral do Verdão. A maca entrou, mas ele falou, de maca eu não saio. E tá saindo ali, caminhando o lateral esquerdo do Palmeiras. Vamos ver se vai ter alguma alteração ou não, mas está no chão Caio Paulista. Rádio JM Uberaba, futebol na rede Bandeirantes de Rádio. São 19 no segundo tempo em Curitiba. 2-0 Verdão. Puzóvio, o Verdão tá subindo na classificação, não é, Puzóvio? Escalando a tabela, o Palmeiras agora é o terceiro colocado com 47 pontos, segundo colocado Fortaleza com 48, o líder Botafogo tem 50 pontos, Canhão. Vai trocar o Palmeiras, serão 2, Felipe. Exatamente, o Caio Paulista 16 está saindo para a entrada do camisa número 6, Vanderlan. Então na lateral esquerda mudança, Caio Paulista não vai dar para ele e o Vanderlan número 6 está entrando e o Rony entrando no Palmeiras, já confirmo quem sai, o camisa número 42, Flaco Lopes saindo para a entrada do 9, do 10, Rony. Mauro Betting opina na Bandeirantes, mexe 2, Abel Ferreira. Mauro. Uma das melhores partidas do Caio Paulista, mas é bom dar uma rodagem, entra o Vanderlan também, tem entrado bem, sobretudo no apoio, nem tanto na marcação. E o Rony, se você quiser apostar na lei do ex, o Rony tem uma passagem muito legal, campeão da Copa do Brasil pelo Furacão em 2019, e dá outra característica para puxar o contragolpe no lugar do Flaco, que pareceu cansado também. Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio do segundo tempo. Na 25ª rodada do Campeonato Nacional em Curitiba. Atlético Paranaense 0-2 para o Palmeiras, Bruno Puzóvio. Canhão, tem rede balançando no Nabi Abichedi. Douglas Mendes abre o placar para o Bragantino contra o Bahia aos 20 minutos do segundo tempo. Bola para a ponta, ninguém do Atlético pega essa bola, vai pela linha lateral, remesso, defesa do Verdão para cobrar do Marcos Rocha, tá aqui. O novo Disney Plus tá com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Eldorado Criciúma, futebol é na Bandeirantes. Sobe de cabeça, defesa aqui atrás com o Furacão, tirando bola com o Matheus Gamarra. Dá no meio, não pega essa bola bem aberta na ponta de óleo. Recuperação com o Verdão ainda, para Rios, de primeira, para direita essa bola. Estevão não domina, toca a defesa, Esquivel protege. Girou lateral, já sai na primeira marcação, sai do Maurício. Toca pelo meio, bola bateu, reboteou, sobrou na defesa, bateu, é lateral pro Palmeiras. Marcos Rocha vem aqui, nem reclama, Esquivel, a bola sai em lateral, é bola para o Verdão arremessar sem muita pressa.
com 21 minutos e meio do segundo tempo na Liga Arena, 2-0 pro Verdão. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão e HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Rony domina a bola com o time do Verdão, já recua, dá Rios na meia direita, prende, protege, domina, recua, ganha um pouco de tempo, o Verdão está vencendo o jogo por 2-0, toca Rony, Marcos Rocha que dá Murilo, que abre a bola para a ponta esquerda, Vanderlan peça com Felipe Anderson, toca Felipe primeira jogada, volta Maurício, volta a bola para Felipe que toca, Aníbal Moreno, o Verdão vem trocando passes, valoriza a posse de bola, está ganhando o jogo por 2-0, 22, segundo tempo na ponta Rios, opa! Passou por debaixo do pé dele a bola e foi pela linha lateral. Vem vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Com pressa, Canóbio cobra a falta pro Furacão, tá 2-0 pro Palmeiras em Curitiba, em plena Liga Arena. Canóbio gira, olhou, mas não passou, não deixou do ladinho essa bola pela minha direita, na aproximação com o Christian. Toca a abertura feita para a meia esquerda, puxando o passe na beirada do campo. Vem a abertura ensinando o pé de à frente, Julimar, lançado no fundo, tenta driblar, perdeu a bola desarmado. Marcos Rocha já ganha, dá na direita para correr Rony no seu jogo, na sua característica, domina pela ponta, se desmarca, perde o Estevam. Maurício encosta, passa o Estevam, Rony balançou pro Estevam, para Rony que não foi para a bola ia passando no ponto, não domina o ataque do Verdão, fica fácil para Micael pegar e jogar tranquilo na entrada da sua grande área. 23 minutos do segundo tempo, tá 2-0 Verdão. Se apressa na marcação, o time do Atlético para tomar na frente, vem Rios na trombada, na grande área, a bola tirou para trás, Marcos Rocha voltou para fora, para escanteio na esquerda para o Furacão cobrar Felipe. Julimar descendo pelo lado esquerdo, tentou ali passar por dois marcadores do Palmeiras, veio Marcos Rocha, colocou para fora. Daqui a pouco mais uma alteração no Furacão, vem aí o João Cruz, camisa número 57, mas antes tem o escanteio. Vai mandar cobrar o escanteio, o Braulio Machado ou não? Não, primeiro então vamos para a alteração no time do Atlético. Zapelli, camisa número 10, está saindo e entrando o João Cruz, que é o 57. Escanteio Furacão. 24 minutos, ia cobrar o Zapelli, olhou, não, Zapelli não bate não, vem cá, sai. Já vai cobrar João Cruz o escanteio, acabou de chegar, carne fresca no pedaço, vem cobrar o escanteio. 8 da noite em ponto, marcando o quinto sinal da Bandeirantes. Levantamento, primeira trave de cabeça, subiu o Rony, tira rebote, volta aqui atrás, no peito, ajeita Gabriel, tá longe para chutar, não é muito a dele também não. Vai recuar, toca a bola para a direita, na ponta, Bertão Canóbio, devolve a bola para a ponta esquerda com o João Cruz se apresentando. Esquivel fecha, domina o João Cruz de frente, olha para a área para cruzar, não cruza, deixa do ladinho com o Gabriel, que toca de volta a bola para a ponta esquerda, se aproxima pela ponta do Esquivel, agora se vai cruzar, levantou no gol, toque no canto de cabeça, bateu na trave, tá na grande área, de bico, tira aqui dentro, defesa do Verdão, rebate Vanderlan, o desvio do Gamarro, o zagueiro, a bola bateu no pé da trave, o Everton ficou molhando, quase o gol de honra do Furacão, que continua atacando, para esquerda essa bola pela beirada do campo, Gabriel levanta, dá no fundo, para Esquivel, levantou, pequena, subiu, Everton defendeu, ele tem que ir dar um beijinho no pé da trave esquerda, que defendeu essa bola na cabeçada do Gamarra, Felipe. Se antecipou Gustavo Gomes, o Gamarra, e cabeceou no cantinho. A bola pegou no pé da trave, o Everton ficou só torcendo. Não dava para fazer nada. Quase, mas por muito pouco o Furacão não diminui. Grande oportunidade do Atlético. Fez tudo direitinho agora o Atlético. Belíssima chegada, cabeçada do Gamarra. Muito mais mérito dele do que demérito do defensivo do Palmeiras. É o Furacão chegando, né? E o João Cruz tentando qualificar um garoto de apenas 18 anos. O garoto Sapelli, que é muito bom jogador, mas hoje, como todo o Atlético, não foi bem. Em Curitiba, na Liga Arena, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio do segundo tempo. Campeonato Brasileiro, 25ª rodada em Curitiba. Atlético 0, Palmeiras 2, Pozóvio. Canhão, Alexandro Bernabé amplia para o Internacional contra o Juventude. Agora 3-0 no placar no Alfredo Jaconi aos 20 minutos do segundo tempo. Mais uma mexida no Palmeiras, Felipe. Sai o Richard Rios, número 27, Richard Rios. E entra o Fabinho, camisa número 35. Então a terceira alteração do Palmeiras, Fabinho, 35 no jogo. Ele opta para o jogador mais alto e menos construtivo do que o Zé Rafael, por exemplo, seria a alteração mais óbvia do seu Gabriel Menino. E tenta fechar um pouquinho no momento que o Atlético cresce na partida, o Canhão.
26 do segundo tempo em Curitiba. Seu Mauro tá 2-0 pro Verdão e o Atlético aperta de volta. Na ponta essa bola, Marcos Rocha briga pela posse de bola, toma a frente, ganha o Esquivel. Marcado o recuo, dá com o zagueirão Gamarra, um bicudo na frente. A bola quica, passa pelo meio, não pega essa bola do ataque, o time do Atlético ainda. Recuperação, volta, Julimar não pega, cai do lado esquerdo. Bota no peito Felipe Anderson, toca na ponta, vira o passe Maurício. Tenta na ponta esquerda o passe Vanderlan, Vanderlan bota de primeira na ponta. Dá Felipe que entrega de volta para Vanderlan, tomou a frente, marcado, recua. Dá lá atrás, começa Murilo, volta no meu campo, Murilo com o goleiro Everton, que sai com o pé e domina aqui na entrada da grande área do Palmeiras. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. Quando terminar, tem apito final na Bandeirantes com Ricardo Capriotti. Na frente o ataque, domina o Atlético, partiu pelo meio do campo. Puxa a frente, Canóbio, na direita essa bola aberta com o Léo Godoy na correria. Vai no ponto para cruzar, Vanderlan marca, levanta na grande área a bola. Sobe Julimar, a bola passa por ele, vai na ponta. Toma a frente, ganha na primeira bola, vai chegar o João na frente. Tome, já ganha a bola, João Cruz, recua na fogueira. Para tomar a frente, Julimar, perdeu. Maurício da bola, chega o Julimar cometendo falta, Julimar. Não, Trançapé comete a falta, isso, né, Felipe? Tava esperando a falta o Maurício, não tinha muito o que fazer, tava ali preso no lado direito, 3 jogadores do Atlético Paranaense, ele deixou o corpo. E por trás veio, fez a falta o jogador da equipe do Furacão, falta pro Palmeiras do campo de defesa, Marcos Rocha para cobrança, o Verdão vai vencendo 2-0. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil, acesse braspress.com. Cidade Londrina, é a rede Bandeirantes de rádio, já tem apito final, Ricardo Capriotti comenta, aliás comanda, quem comenta é Mauro Betting. 28, segundo tempo, Palmeiras 2-0, tá dominado o jogo pro Verdão, Mauro Betting. Não, como você sempre disse, 2-0 é um placar perigoso, sobretudo para quem tá perdendo, no caso o Atlético, mas o Furacão tá crescendo, o Palmeiras com dificuldade de reter a bola lá na frente, o time tá se desgastando e o Atlético precisa de uma reação, não só no Brasileiro, mas em outras competições, e para isso precisa atacar um pouquinho mais. Kaique Rocha contra 3, perdeu, tomou o Felipe Anderson, meio da grande área, tentou na área para Rony, furou o zagueiro, Rony vai fazer de voleio, volta, tirou, Gamarra. Que furada do ataque do Furacão, mas está marcado o impedimento. O Palmeiras teve a chance de fazer 3-0, impedimento nada, a jogada seguiu. Não tinha impedimento do Rony, não. Posição legal na apurada do Christian. Depois ele salvou, Felipe. O Christian furou dentro da grande área e o Rony demorou um pouquinho para chegar na bola. Tentou um voleio, mas se recuperou o jogador do Atlético Paranaense em mais uma grande chance do Palmeiras. O Palmeiras teve mais uma oportunidade, Canhão. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 29 do segundo tempo. Domina a bola, Rony, faz a inversão para a direita, belo passe do outro lado, Estevão fechou aqui, Estevão domina, quem sabe mais um, costurou, bateu pro gol, prensada, defesa rasga aqui atrás da defesa, tira do aqui na defesa, tira o João Cruz, bota essa bola para a ponta esquerda. Tem gol, Pozóvio? Canhão, tem rede balançando no Barradão. João Vitor marca para o Vasco. Agora 1-0 contra o Vitória aos 29 minutos do segundo tempo. Você sabe que esse tem rede balançando, dá até vinheta, viu? Já pensei nisso. Pensou assim, ó. É tem bom, rede balançando. É bonito, é uma melodia inclusive dos Beatles. Já vai tocar de novo o ataque do time do Atlético. Canóbio puxa na direita, domina e abre a jogada pela direita com o lateral. Léo Godoy se aproximando da marcação. Vai ter que recuar a bola. Atlético pressiona, tá 2-0 para o Palmeiras. Cristiano para a grande área. Domina aqui dentro. Olha o Estevão ajudando. Não bicudo, levanta no meio. Rony. Opa, toma uma lambada. Caiu nada de falta marcada em cima dele. 30 segundo tempo. Ela voltou o Atlético, Esquivel de longe. Um canhão com efeito, Everton! Ela ia no ângulo, o Everton saltou, espalmou, mandando para escanteio. Um canhão do Esquivel, ia ser um golaço. O Everton botou para escanteio, Felipe. Ninguém acreditou, deu e espaço ali para o Esquivel, deram espaço para o Esquivel, que foi levando e falou: quer saber, vou arriscar. Mandou no ângulo, o Everton teve que se virar, fez a defesa, veio o Furacão. Escanteio, primeira trave, desceu, feito na marcação, sobe em 2 de cabeça, tenta João Cruz, rebota, voltou na grande área para o Everton pegar agora. É dele no alto, subiu para pegar, você ouviu o toque há pouco, com Michel Lopes na mesa de som, com a central técnica da Bandeirantes, com Beto Rebeck, Caiane Martins em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 31 minutos é o segundo tempo.
Placar da 25ª rodada do Campeonato Nacional em Curitiba. Atlético 0, Palmeiras 2, Pozóvio. Canhão, mais uma vez, tem rede balançando no Nabi Abichedi. Luciano Juba empata para o Bahia, agora 1-1 contra o Bragantino aos 32 minutos do segundo tempo. O Everton na grande área, levanta no ataque, envia essa bola para a ponte no meio do caminho, cabeça tira aqui atrás do Christian, rebote e volta pelo meio para Julimar, pede a falta, nada de falta para o Verdão, recupera a bola pela meia direita, puxa a frente, toca na ponta esse passe, vira Fabinho lateral direita do campo, dá para o Estevam, cercado, marcado, ele prende a bola e volta, recua e começa no meio campo aqui atrás com o Marcos Rocha, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviço. 32 minutos, bola recuada. Gustavo Gomes volta para o Everton na grande área. Marcado, levanta a bola para a ponta esquerda. Abertão sozinho aqui. Murilo pede à frente. Vanderlan encosta Felipe Anderson. Toca no meio, vira a bola. Vem Abertão completamente sozinho. Aníbal Moreno. Meio campo do Palmeiras. Vira o passe na ponta. Recebe de volta. Toca na direita para o ataque. Vira pela ponta. Recebe de volta. Aníbal Moreno. Vai na marcação. Conseguiu tocar na ponta. Rony. Calcanhar tentou, mas está marcado o impedimento do Rony. Não, era do Aníbal que tentou a meia-lua. O Rony que estava na banheira. Aí está marcando o bandeira. O Alessandro Rocha Matos. Não é Felipe Melo? Ele estava muito impedido, Canhão. O Aníbal Moreno também viu que ele estava em condição irregular e mesmo assim tentou dar o passe, impedindo o Rony uns 3 ou 4 metros na frente. 32 minutos e meio do segundo tempo. Opa, preparando duas mexidas agora o Abel no Palmeiras. Mais uma. Sai o Maurício, camisa 18, para a entrada do 23, Rafael Veiga. Veiga 23 entrando no Verdão. E a outra alteração no Palmeiras é a saída do Estevam, número 41. O artilheiro do Palmeiras do Campeonato Brasileiro deixando o gramado para a entrada do Giai, camisa número 4. Mauro Betting comenta na Bandeirantes, mais duas trocas do Palmeiras, que está ganhando por 2-0 com 33 do segundo tempo, Mauro. Ele deu uma chamadinha do Furacão para cima, né? O Giai pode fazer essa função mais à frente, mas não é a mesma característica e qualidade, por óbvio, do Estevam, não é culpa do Giai. E o Veiga, não precisa nem dizer, né? Também mais um ex, foi campeão inclusive em 18 na equipe do Furacão da Copa Sul-Americana. Um excelente jogador no lugar do Maurício que está se soltando. Ao Veiga, no meio campo, lança na esquerda para Felipe Anderson. Tá na área, dominou para trás, vai chegar Giai, bateu, defendeu, Micael, rebote, voltou na grande área. Veiga dominou pé direito, bateu em cima do Gamarra. Rebote, volta, entrada na grande área para prender a jogada. Canóbio toma a falta, Canóbio. Giai e Veiga. Pela primeira vez tocaram na bola e quase primeiro o Giai, depois o Veiga fazendo 3-0 pro Verdão. E de novo, para variar, quem trabalhou, o Micael Felipe. Evitando o gol do Giai, numa boa jogada do Palmeiras pelo lado esquerdo, primeira finalização do Giai, a defesa do Micael. Aí o Veiga demorou muito mesmo, não conseguiu ali tocar pro Rony, chutou mal em cima da defesa e o Palmeiras ali perde a chance do terceiro gol. Mudança no Furacão, Nicão, camisa número 11, tá entrando no Furacão, o Nicão, número 11, já confirma quem sai no Atlético Paranaense. Na loja online Steel, você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa, no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. No ataque, Rony, para a área, a bola, Giai para trás, a Veiga fechou, vem Felipe Anderson, bateu prançada na defesa, rebote para o meio campo do Atlético, tentativa do passe na esquerda para Canóbio, sai do gol, Everton com o pé, não foi para a bica não, Everton, dominou com categoria de pé direito, levanta a bola para a ponta, ela passa e fica do goleiro com o Atlético para Micael, de goleiro para goleiro e mexeu, portanto, o Furacão, Felipe. Vamos lá, o Christian, 88, foi embora e entra o camisa número 11, Nicão, portanto, todas as alterações do Furacão, Palmeiras também mexeu já 5 vezes, não teremos mais mudanças. Você ligado na rede Bandeirantes de Rádio com todo o time, nosso time técnico, com as imagens de Alexandre Marques no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com Gustavo Tomás no digital também. 35 segundo tempo. De novo, Micael salvando o Atlético. Nossa. E o Palmeiras mexendo. E melhor, ô Mauro, tá mais fácil o Verdão fazer o terceiro do que o Furacão fazer o primeiro. Penso eu, Mauro. Por aí mesmo. É claro que quando a gente fala isso, é capaz do Furacão vencer por 7-2. Mas que é uma possibilidade, né? E o Nicão nasceu para jogar no Furacão, né? Nos outros clubes, discreto, mas no Atlético é uma história muito bacana. E até pela dificuldade de criar, ou arriscar de fora da área, pode dar outro gás, outra cor à equipe rubro-negra. Curitiba na Liga Arena, a bola rola, o relógio não para. 36 agora do segundo tempo.
Na direita, Furacão para a grande Léo Godoy, tentou tomar. Vanderlei, primeiro ganha para o time do Verdão aqui, rebote, voltou na defesa. Posição legal, Canóbio ajeitou, bateu pro gol, vai sair na lateral do outro lado. Ele abaixa a cabeça, enfia o pé, não bate, ninguém vem para fora. É lateral, Verdão, defesa, lado direito. São 36 do segundo tempo e o placar da Bandeirantes em Curitiba. Tá bem o Verdão, tá vencendo. Atlético Paranaense 0-2 Palmeiras, Bruno Puzóvio. Canhão, com essa vitória o Palmeiras é o terceiro colocado com 47 pontos a 3 do líder Botafogo. Já o Atlético Paranaense é o 11º colocado com 29 pontos conquistados. Futebol que você ouve pela rede Bandeirantes de Rádio. Verdão está vencendo o jogo em Curitiba pelo placar de 2-0. São 36,5 do segundo tempo. Essa bola volta meio campo atrás com o time do Atlético. Para Kaique, o zagueiro enfia pela meia direita. Espaço muito forte, o passe. Perde a recuperação por dentro, não domina o João Cruz. Nicão pediu, perdeu a bola. Pro Verdão, tomou a frente, vem o Vanderlei, tenta a meia lua. Da Rony, de costas pro gol, domina, marcado. Perde a bola, mas é bom tranco nas costas. É falta. Tomou porrada, é falta marcada pro Verdão. O que tá reclamando o Kaique Rocha, zagueiro do Furacão aí, Felipe? Ele tá reclamando que não fez a falta, mas ele deu por baixo e por cima. Falta dupla dele, não tem cartão. O juiz marca apenas a falta para o Palmeiras do campo de ataque. Rony está ali se posicionando para a cobrança. O Palmeiras não sai rápido jogando para trás. Na loja online Steel você conta com uma linha completa de soluções para suas tarefas no campo, em casa, no jardim. Acesse loja.steel.com.br e aproveite. 37,5 segundo tempo. Essa bola aqui atrás com o time do Verdão trocando passes. Domina a frente, Vanderlei. Marcado por 2, recua, enfia de volta o passe do lado esquerdo. Prendeu, protegeu, chamando a falta. Recupera a bola, enfia pela ponta esquerda do passe com Felipe Anderson. 2 em cima, perde uma jogada. Recuperação, volta com o time do Furacão. Pra Canóbio na direita, marcado pelo Murilo. Tenta driblar, o Murilo deixou o pé. Cometeu a falta. Murilo é falta marcada para o Atlético bater. Concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse vivasortesaopaulo.com.br e transforme sua vida. 38, segundo tempo em Curitiba. Palmeiras 2-0. O Verdão tá mancando um recado para os times que estão por ali brigando pelo título também. Só tem o Campeonato Brasileiro, tá portanto um pouco mais tranquilo. Nicão domina a bola, enfia no meio esse passe com o Julimar. Marcado o recuo, entrega de volta a bola para a direita. Nicão domina, corta para a canhota única, para bater pro gol. Domina, levanta na canhota, esquiva na grande área para trás o passe. Gustavo Gomes desvia. Gustavo Gomes tocou para trás, aí o Everton dá um tapa. Opa, falta no Everton. Tomou o tranco no centroavante do Furacão, que foi atropelado, é falta, Felipe. Uma bola espirrada para trás e o Everton foi junto com o jogador do Atlético Paranaense, o camisa número 7 estava chegando ali na dividida com o Everton, levou a pior o jogador do Palmeiras, mas com falta. Acabou deixando o ombro ali e o Everton acabou batendo na trave. Segurança e conforto em qualquer caminho? Você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na carta. 8h15 da noite, confirmando o quinto sinal da Bandeirantes, hora de Brasília em Curitiba, 39. Segundo tempo, Mauro Betting comenta na Bandeirantes. Tá mais tranquilo o jogo pro Verdão à medida que o tempo passa, não é, Mauro? É, mas tá lá e cá. O Furacão criou já 6 boas chegadas. O Palmeiras bem melhor, merece a vantagem. São 11 as oportunidades, mas tá lá e cá até para as mudanças. Palmeiras para a grande área, Rony na cara do goleiro, vai fazer, bateu por cobertura, Rony por cima do gol. Perdeu Rony na cara do Mikael. Lançado, posição legal, Rony. Estica demais a perna, o passe é muito forte. Aliás, o chute por cima do gol. Ela encobre o gol por cima, quase o terceiro gol do Verdão, Felipe. Aquele gol imperdível que o Rony conseguiu perder. Impressionante, apareceu sozinho dentro da grande área. E aí ele tentou fazer por cobertura, mandou para fora, torto. Rony desperdiça mais uma grande oportunidade do Palmeiras, que vai amassando em finalizações o Atlético Paranaense, mas com baixo aproveitamento. Por enquanto, só 2-0 para o Verdão. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Na marcação, Marcos Rocha, enfia o pezão nela, corta, levanta a bola para a direita, protege aqui na ponta sozinho, Giai Marcos Rocha, perna esquerda para a ponta, esse passe, para Veiga, não vai de cabeça, corta, Kaique Rocha, dá na ponta, de primeira volta, essa bola esquivel, para Kaique, bica na ponta, volta, Lima Moreno, insiste, Fabinho perdeu, Julimar ganhou pro Furacão, caminha pela minha direita, perde Nicão do outro lado, lançado, Nicão domina a bola, dominou, rolou para a grande área, o passe no fundo, protegeu a defesa, ela vai para fora, pela linha de fundo. Direto essa bola para fora em tiro de meta na jogada com o Atlético tentando. É bola pro Verdão, Felipe. Pelo lado direito, agora o Nicão tentou enfiar pro Diório, chegando ali, mas foi muito bem na cobertura. Murilo segurou a marcação, Murilo. E aí no final o Palmeiras consegue um tiro de meta com o Everton. E um detalhe, boa parte da torcida do Furacão não acredita na virada.
torcedores que vaiaram o time no final do primeiro tempo, muitos já deixando a Liga Arena. Em Curitiba, a bola rola, o relógio não para. 41 minutos do segundo tempo. Curitiba, 25ª rodada, Liga Arena, Atlético Paranaense 0-2 para o Palmeiras, Pozóvio. Canhão, no Maracanã, o Fluminense segue vencendo o São Paulo por 1-0 com gol de Cauã Elias, agora 41 minutos do segundo tempo. Canóbio atrás com Gabriel, que toca pelo meio campo com o Furacão, apertando 41,5 segundo tempo, 2-0 pro Verdão. Palmeiras ganhando, subindo na classificação do Campeonato Brasileiro. Ó, o Nicão pela meia direita, marcado, vai tentar driblar, toca douradinho a jogada, passa na ponta, Léo Godoy de primeiro fio, passa pela meia direita, Léo Godoy, dá na linha de fundo, Julimar fecha bem aberto. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha as suas encomendas de internet, até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 42 segundo tempo, Nicão na direita, ataque do Furacão, perto da cagota, para a área, o passe de Gustavo Gomes de cabeça, tira a bola, cai na entrada da grande área, de primeiro passe na ponta, toca na ponta esquerda, essa bola, João Cruz, já vira, Esquivel do lado, pé direito, cruza pro gol de cabeça, Fabinho, tira e bota a bola para fora pela linha lateral. Torcedor do Furacão aos berros, tentando incentivar o time, não sei se é mais para incentivar ou para xingar o time. Gritando muito, Nicão domina, vai na direita, no peito, pé direito, bateu, cruzado, Everton soltou, vai ficar na grande, Julimar para fazer, bateu, toca na pé do Gustavo Gomes, de bico, Fabinho tirou! Tirou a defesa, rebate no meio campo, cabeceou, Kaique Rocha, ficou para Veiga, toca na ponta esquerda, bola para Rony, cabeceia para trás, aos berros, torcedor do Furacão tá tentando incentivar. Eu não sei se esse tipo de berro vai ajudar muita coisa não. Quase 43 segundo tempo, essa bola recuada para Vanderlan. Domina Vanderlan e volta aqui atrás, começa com o Everton que levanta a bola para a direita. Amacia no peito, Rafael Veiga, protege bem, caminha com ela. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Recupera a jogada, Julimar com o time do Furacão, vira a bola para a meia direita, Nicão domina pela meia, não dá para bater, toca de volta a bola para a esquerda, Bertão vem aqui na ponta, tentando bater pro gol na grande área, João Cruz, dá Nicão, caminhou, costurou, limpou, devolveu, bola para a esquerda outra vez, até João Cruz, Fabinho em cima, domina, marcado, fecha também, Neymar Moreno, toca João Cruz a bola, lado esquerdo pro Esquivel, para a grande área, a bola tira, Gustavo Gomes, a bola ia chegar na mão do Everton, tira Gustavo, levanta na ponta, Jair de cabeça não ganha, toca o zagueiro, rebate, nome vem Gabriel na proteção de cabeça, tocou o bico na grande área para João Cruz, limpou para perto da Cagota para cruzar, levantando o gol, Gustavo Gomes de cabeça, tira a bola, voltou para Marcos Rocha, que ajeita de bico, perto da Cagota, levanta no meio campo com o Rony, ele contra dois marcadores de cabeça, volta, Kaique Rocha, domina e volta pelo meio atrás com o time do Furacão, ficando com ela. O novo Disney Plus está com tudo, assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Olha o Furacão de volta para fazer um golzinho. Julimar domina na esquerda para João Cruz. Levanta a cabeça para cruzar. Pede de Diário na grande área. João Cruz caminhou, caprichou, cruzou muito mal. Mergulha, tira Gustavo Gomes a bola. Volta no rebote atrás ainda. De Diário para trás a bola. Para Léo Godoy que toca. Para Nicão. Pé da Cagota para cruzar para o gol. Inverte a jogada lá do esquerdo. Atravessa a bola para o Esquivel. Levantou no gol. Tenta a defesa. Rebate de cabeça. Fabinho. A bola voltou. Bateu o Esquivel de primeira. O Everton! Um canhão pro gol, Everton defendeu, Felipe! Que defesa espetacular do Everton e que chute do Esquivel, sem pulo de fora da área, uma pancada, uma bomba. E o Everton muito bem, firme, fez a defesa. O Palmeiras vai se segurando, vencendo 2-0, Canhão. 44,5, já os acréscimos em Curitiba, 2-0, Verdão tá ganhando o jogo. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão e HG Nakata. Sabe por que hora? Porque é Nakata. Mauro Betti, você que é um cara sensato. Não. Tranquilo. Não também. Seria estranho, por exemplo, votar em Micael melhor do jogo tomando Claro que não, claro que não. Aliás, se não fosse ele, o Palmeiras teria feito uma vitória ainda mais espetacular do que ter feito com 45 minutos de tempo regulamentar. Mas lá veio o Furacão, que cresceu nos últimos minutos. Bola para a direita, de primeiro na ponta, esse passe para o Nicão. Linha de fundo, a bola vai correndo, ele vai chegar para evitar que saia, não conseguiu não. Voltou de pé direito para o dentro, mas a bola já havia saído direto, linha de fundo. Mais 5, Canhão. Vamos até 50, já vem apito final aqui na Bandeirantes com o Ricardo Capriotti. Vitória do Verdão, ganhando o jogo, 2-0, subindo na classificação. Pozóvio, só para lembrar, para onde vai o Verdão, onde é que tá, com quem perto dele na classificação, Pozóvio? Botafogo segue na liderança com 50 pontos, segundo colocado Fortaleza com 48 e o Palmeiras é o terceiro com 47. Na quarta posição o Flamengo com 44, Canhão. Briga intensa pelo título, Verdão, lembrando desses aí, Mauro, o único que tá brigando só pelo Campeonato Brasileiro então, agora, né? E aumenta o que teoricamente facilita, né?
ou fica menos complicado. E da maneira como está vencendo muito bem na Liga Arena, nem tanto quanto o Cuiabá está muito mal, né? Segue mal, mas é um resultado até para animicamente dar mais força para o Palmeiras. Mas até agora a parada da FIFA para o Palmeiras e para todo mundo pode mudar um pouco. Aliás, tem a coisa que o Palmeiras normalmente não volta bem é depois da data FIFA. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Necão na esquerda, o passe, Esquivel vai na linha de fundo, marcado, tenta girar, sai do Giai, toca pelo meio do campo, entrega pela meia direita, prendeu o Necão de volta, abertura feita para a meia direita, mais pela ponta, Bertão na ponta, pede o zagueiro Matheus Gamarra como se fosse um ponta, Léo Godoy, dá Necão, 2 em cima, protege bem a bola, devolve atrás. Tem gol, Puzóvio. Canhão, tem rede balançando no Maracanã. Keno amplia para o Fluminense. Agora 2-0 contra o São Paulo aos 46 minutos do segundo tempo. Meio campo do Verdão, Rony recupera a bola, sai no contra-golpe da Veiga. Veiga de volta para o passe errado do Veiga. Displicente, Rafael Veiga. Toca no pé do adversário, a bola volta aqui atrás com o Furacão que joga. Tenda Atacado, tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa, comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. 47 minutos do segundo tempo. 2-0, o Verdão está ganhando o jogo e aperta de volta o Atlético na direita, liga de fundo. Canóbio parte em direção ao gol, colocou na grande área, giro na ponta, Léo Godoy batendo na pequena área, a bola para Digiório na frente dele, bateu para fora. Marcos Rocha, opa, sofreu a falta. Quando ele ia bater, acabou tocando o bico por baixo. É isso, Felipe? Exatamente. O jogador do Atlético Paranaense tentou finalizar dentro da pequena área e acabou atingindo ali o Marcos Rocha numa boa chegada pelo lado direito, um cruzamento na área com chance de finalização, mas foi bem, antecipou o Marcos Rocha, lateral do Verdão. O Palmeiras vai se segurando, vai vencendo 2-0. João Bacê Júnior, um grande abraço para Franca do Imperador, ligada na rede Bandeirantes de Rádio. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 48, faltam 2 para o Verdão ganhar mais um jogo no Campeonato Brasileiro. Numa ótima sequência, subindo na classificação, jogando pelo título de campeão brasileiro. Lateral que vai ser cobrado com o Marcos Rocha, sem muita pressa. Já se desmarca pela ponta, a bola vai debatida. Toca no meu campo com o Fabinho, Fabinho no peito, entrega de volta a bola para Marcos Rocha, devolve no meio, passa pela bola de Ivo Moreno. No carrinho toma a frente, Rafael Veiga tomou, parte em direção à grande área, rolou para Rony, vem por baixo, o toque no Esquivel, botando para fora para escanteio. É escanteio na direita para o Palmeiras, Felipe. Pode ir descendo pelo lado direito, ele quase chega, foi muito bem o Esquivel, colocou um totozinho ali na bola e mandou para fora. O Palmeiras tem escanteio, pode ser um dos últimos lances de ataque do Verdão, na chance na bola parada para ampliar o placar. Tem escanteio, Veiga, perna esquerda levantou na grande área, cabeceou Gustavo Gomes, aqui com o Murilo, subiu primeiro e mandou para fora. Murilo vinha atrás e botou para fora a liga de fundo. Minuto final do jogo. Tem gol, Puzóvio? Canhão, tem rede balançando no Nabi Abichedi. Gustavinho coloca o Bragantino novamente na frente. Agora 2-1 contra o Bahia aos 50 minutos do segundo tempo. Necão, ataque no meio, a bola para Julimar de primeira, bateu no gol. Everton defendeu. Um buraco na defesa do Verdão. Everton pega mais uma. Segundos finais de jogo, Verdão vencendo 2-0. Mauro Betting. Se tivesse mais minutos de jogo, para a alegria do nosso querido Júnior Juvesso, que é sempre um ouvinte da Rádio Bandeirantes pelas ruas de São Paulo, do Brasil e do planeta, teria saído mais um gol. O jogo tá bem aberto, viu? As defesas também esgarçadas, mas agora não tem mais tempo para nada. Apita Braulio da Silva Machado. O Palmeiras vence mais uma e segue no caminho do título. Na Liga Arena, Atlético Paranaense 0, Palmeiras 2. O Verdão ganhou mais uma. Na Bandeirantes agora, Ricardo Capriotti. Vamos lá, Canhão, é isso aí, o Verdão vai brigar pelo título brasileiro, vai brigar pelo tricampeonato nacional. A Sociedade Esportiva Palmeiras está escalando, está subindo, está chegando. Grande vitória na Liga Arena, 2-0 sobre o Furacão. Alô, Felipe Melo, o que é que você está vendo aí, além da reclamação dos torcedores do Furacão? Não é que estão revoltados aí com esse desempenho pífio do Atlético na temporada? Fala aí, Felipe. Exatamente, Capri. Torcedores que deixaram aos 40 minutos, muitos aos 40 do segundo tempo, já deixando a Liga Arena, e agora o estádio já está
bem vazio. Torcedores que vaiaram o Atlético Paranaense após o final da partida, vem numa sequência negativa na competição. São 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e um empate. Os torcedores do Furacão revoltados com o desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro. Tudo bem que o Furacão ainda disputa as Copas, mas no Brasileirão muito mal, com 5 jogos sem vitória. E o Palmeiras emenda a 3ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, já encosta no vice-líder do campeonato, o Fortaleza, fica com 47, 48 tem o Fortaleza e a 3 pontos do líder Botafogo. O Palmeiras que chega nessa sequência importante no campeonato, brigando só pelo Brasileirão e agora espera a próxima rodada do Brasileirão contra o Criciúma no dia 15 de setembro. O Palmeiras que tem agora a data FIFA, mas depois não volta a jogar por Copas, então só no dia 15 o Palmeiras enfrenta a equipe do Criciúma em casa. Capri. Valeu, você já volta aí no apito final, Felipe, pra gente ouvir o Abel Ferreira e quem mais for possível no trabalho ali nos vestiários da Liga Arena. Vem aí o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. O apito final vai chegar para falar dessa vitória do Verdão, vitória do Corinthians e os assuntos importantes desse domingão de futebol. Não saiam daí, vamos juntos aqui, a nossa live no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Cio, Viva Sorte, Tigre, Paraflu, Tenda Atacado, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Marca linha de perto, a bola ganha o Murilo. Verdão domina o zagueiro, empolgadão. Dada a linha de fundo para a direita essa bola. Pede Flaco Lopes, está na área, bateu pro gol, descendo no braço. Na grande área, a bola sozinho, Moreno escola, vem Maurício atrás, bateu. É gol! Gol! Jogada que começa pela direita com Flaco Lopes, ele vem driblando, toca por dentro do pé esquerdo, manda pra dentro da grande área, há um desvio com o braço, ela passa por todo mundo, dentro da pequena área, Maurício, na frente do Mikael, só põe no pé esquerdo e comemora o gol do Verdão. Maurício faz 1-0 pro Palmeiras na Liga Arena. Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0. Na meia direita ajeita pra bater, opa, tentou driblar, perdendo a bola, depois deixou o braço, cometeu falta no Zapela de Betragem, não pega. Na direita, rebote, Perdão. Estevão domina na área, limpou, bateu direto. Golaço! Gol! É do menino Estevão, da joia Estevão. Recebeu na direita, entra na grande área, passa o pé sobre a bola, driblando com categoria o adversário e manda um canhão. O ótimo Mikael não tem chance. É o segundo gol do Palmeiras em Curitiba na Liga Arena. Estevão, Verdão 2, Atlético Paranaense 0, 2-0. Tá aí o Rogério Assis, tá aí o canhão e os 2 gols que fizeram a vitória do Palmeiras, 2-0 sobre o Atlético Paranaense na Liga Arena. E agora, no apito final, a gente vai falar muito dessa vitória do Verdão. Daqui a pouquinho tem as informações da vitória do Corinthians também. Mas antes de tudo, antes de a gente falar disso tudo, o que tem agora, vamos escolher o melhor em campo. O craque Estrela Bet Bandeirantes, de Atlético Paranaense 0, Palmeiras 2. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. É com você. Atenção, Mauro Betting. É você, Mauro. É você que vai escolher
o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes de Atlético 0, Palmeiras 2. Me conta aí, Mauro. Ô, Capri, é fácil escolher o craque Estrela Bet da Rádio Bandeirantes de Atlético Paranaense 0, Palmeiras 2. Podia ser o Estevam? Claro que pode, é um dos grandes nomes do Brasileirão, que tem Luiz Henrique, do Botafogo, tem o Gerson, já teve mais o Matheus Pereira do Cruzeiro, tem tido muito o Estevam, mas hoje o craque foi esse goleiro, Micael, que já foi chamado pelo Ramon Menezes ano passado à seleção brasileira, muito cedo, aquela coisa para mim absurda que Tafarel e Tite faziam também de chamar jogadores sub-20 até sub-17 como terceiros goleiros. Se ainda fosse para ser o quarto goleiro, tudo bem, mas e se os dois titulares mais rodados, normalmente merecidamente chamados para a seleção brasileira, se lesionasse ou num jogo fosse expulso, entrasse um garoto que às vezes mal havia jogado na equipe de cima, como é o caso do Micael, mas quando joga esse bolão que a gente viu. Se o Everton foi muito acionado, sobretudo na segunda etapa, com 8 defesas, o Micael fez 9 e pelo menos 4 absurdas, né? Do excelente goleiro de tempo de reação que ele tem, de trabalhar bem a bola com os pés, é um goleiro bem moderno, tem uma e outra falha em bolas cruzadas na área, ainda é muito jovem, ainda um pouco instável emocionalmente, o que é normal, mas o potencial do Micael é o que a gente viu, e por a gente ter visto hoje na Liga Arena, só não foi maior essa ótima atuação do Palmeiras, essa grande vitória do time do Abel por 2-0 em Curitiba, exatamente pelo craque Bandeirantes, que foi o goleiro Micael. Capri. Impressionante o que esse rapaz fez hoje na Liga Arena. Hoje não tem como não dar o título de melhor em campo para o Micael. Foi, assim, impressionante. Olha, poucas vezes eu vi um goleiro... Não, vi várias vezes goleiros fazerem jogos fantásticos, espetaculares. Mas um menino de 20 anos de idade, 20 anos, pegar o que ele pegou hoje na Liga Arena, incrível, assim, incrível mesmo. Que jogo fez esse rapaz. E... o Atlético vai construindo também uma dinastia de goleiros, não é, Mauro? Total. Pega os últimos anos aí, você vê os goleiros que saíram do Atlético Paranaense. Quem não tá brilhando aí, todos estão brilhando, né? Do Everton pra cá, todos eles estão brilhando, né? E antes mesmo, você já tinha um Diego que era muito bom, você tem o Everton, você tem o Bento, você tem o Link que é bom goleiro, você tem o Micael que a gente tá vendo aqui. Alguns Santos. até que não começaram, o Santos, né? O próprio Everton não começou no Furacão, ele começou, aliás, no Acre, depois veio no Corinthians, acabou sendo mal utilizado, ou nem foi utilizado. E antes eu falava do Roberto Costa nos anos 80, o Caju, que dá nome inclusive ao CT, é o primeiro, não só goleiro, é o primeiro jogador paranaense convocado à seleção brasileira lá nos anos 40. Enfim, o Atlético tem uma tradição que neste século dá para dizer, como você bem disse, Capriotti, que é muito boa, e o Micael está indo nesses passos, apenas 20 anos, né? Poucas partidas, por óbvio, como goleiro. Nessa temporada, eu estou checando aqui com os números do SofaScore, ele jogou contra o Juventude, jogou bem, apesar da derrota por 2-1. Ele jogou também na vitória sobre o Atlético Goianiense por 2-1, contra o São Paulo 2-1 também. Vai tendo seus minutos, são poucos os jogos, né? Ano passado, aliás, pela seleção brasileira sub-20 jogou no Mundial, né? Sub-20 é muito bom goleiro. Na Sul-Americana também jogou e está tendo, enfim, a sua minutagem no Furacão, vários jogos como titular, são pouquíssimos, são todos esses aqui. Todos esses, são esses poucos jogos, 4 ou 5 jogos como profissional, e com apenas 20 anos o Micael mostrou hoje contra o Palmeiras o que o pessoal da base, quem conhece mesmo de futebol e trabalho de base, sabe que ele tem enorme potencial. É isso aí, 1,91 m de altura, hoje a altura do goleiro é importante, não é? Então 1,91 m, 20 anos de idade, Micael, o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes de Atlético 0, Palmeiras 2. Bom, Felipe, a gente vai ouvir daqui a pouquinho aí o Abel Ferreira, assim que tiver condições, chama que a prioridade é sua, tá bom? Fechado, estamos esperando aqui, Capri, o Puzov, vamos lá. Então tá bom, vamos lá, Puzov, assim que tiver condições você já chama aí pra gente ouvir o Abel Ferreira. Mauro Betti, vamos explicar então pro torcedor palmeirense e pro torcedor do Furacão também, que chega a 7 jogos sem vitórias na Liga Arena nesse Campeonato Brasileiro. É uma campanha realmente ruim do Atlético, a pior dos últimos anos no Campeonato Brasileiro, mas o Verdão não tá nem aí pra isso, né? Foi lá, venceu, escala a tabela. Aliás, antes de você, Mauro, deixa eu só atualizar então a tabela aí com o Bruno Puzóvio.
os números atualizados com os jogos já todos eles finalizados. Vamos lá, Puzóvio. Vamos lá então, Capri. Destacando os jogos das 11 horas da manhã, o Cruzeiro venceu no Mineirão o Atlético Goianiense por 3-1. Já na Arena do Grêmio, o Atlético Mineiro de virada venceu o Grêmio por 3-2. Na Neoquímica Arena, com narração de Ulisses Costa, o Corinthians venceu o Flamengo por 2-1. Agora destaque para os jogos das 6h30. No Anabi Abichedi, o Bragantino ganhou do Bahia por 2-1. No Barradão, o Vitória venceu o Vitória por 1-0 com gol de João Vitor. No Maracanã, o Fluminense venceu o São Paulo por 2-0 com gols de Cauã Elias e Queno. E já no Alfredo Jaconi, o Internacional ganhou do Juventude por 3-1. Passando pela tabela, o Botafogo é o líder com 50 pontos. Na segunda posição, o Fortaleza com 48 e um jogo a menos. Terceiro colocado, Palmeiras, 47, e o quarto, Flamengo com 44, também um jogo a menos. Fora do G4, 2 times com 41 pontos. O quinto colocado, Cruzeiro, e o sexto, São Paulo. Logo abaixo, o Bahia é o sétimo colocado com 39, o Vasco é o oitavo com 34 pontos, nono colocado, Atlético Mineiro com 33 e 2 jogos a menos, e o décimo colocado, Internacional com 32 e 3 jogos a menos. Na segunda parte da tabela, o Bragantino, 11º com 30 pontos, 12º, Furacão, Atlético Paranaense com 29 e 2 jogos a menos, 13º, Criciúma com 28 pontos, mesma pontuação para o 14º, Juventude, 15º, Grêmio com 27 pontos e 2 partidas a menos, e o 16º, Fluminense com os mesmos 27 pontos e 1 partida a menos. Destacando a zona de rebaixamento, o Corinthians é o 17º com 25 pontos, 18º, Vitória com 22 pontos, 19º, Cuiabá com 21 pontos e 2 partidas a menos, e o Lanterna, Atlético Goianiense com 18 pontos somados. Capri. Valeu, Puzóvio, Bruno Puzóvio, e os números atualizados do Campeonato Brasileiro 2024. Agora sim, Mauro, vamos lá então pro Alcindo Luiz, grande Alcindo Luiz, está ouvindo a gente agora. O Alcindo Luiz, que é nosso companheiro, jornalista esportivo na cidade de Osasco, está acompanhando esse apito final, Mauro, e quer saber como é que foi essa vitória do Verdão, como é que o Palmeiras derrotou o Furacão na Liga Arena. Fala tudo pra gente aí, Mauro. Vamos lá, Capri. Pelos meus critérios, são dos jogos com mais oportunidades recentes do Campeonato Brasileiro. Critérios de chances de gol. Para mim foram 12 pro Verdão, 8 pro Atlético Paranaense, e a vitória muito justa do Palmeiras na Liga Arena por 2-0. Com 10 minutos já estava 1-0 pro Palmeiras, com 3 chegadas, o gol do Maurício e belo lance do Flaco Lopes. O Atlético demorou a acertar o pé e, na verdade, não acertou. Errou muito, errou passes, mais afobado do que ágil. O Palmeiras também começou a errar na segunda metade do primeiro tempo e veio o segundo tempo. As mudanças do treinador Varini tentando fazer com que o Furacão tivesse mais qualidade e ofensividade. O Léo Godoy no lugar do Eric pela lateral direita, que estava improvisado, o ótimo volante Eric. O Dichório à frente no lugar do ótimo Mastrena, que fez uma partida ruim como todo o Furacão. Mas quando o jogo estava se equilibrando, o Palmeiras mais uma vez desequilibrou, fez 2 e poderia ter feito 3, poderia ter feito 4. Fez um segundo tempo muito bom. O Estevão fez um golaço na jogada que começou com o Richard Rios para a arrancada do Estevão para cima do Esquivel, cortou como quis, bateu com uma potência, uma violência impressionantes. O Estevão, a gente falava, o próprio Gustavo Soler sempre traz essa informação aqui na Rádio Bandeirantes. Eu não lembro agora se são 4 quilos a mais ou 5 centímetros a mais, mas enfim, tá mais alto, mais forte. A pancada que ele deu no golaço contra esse excelente goleiro Mikael, de apenas 20 anos do Atlético, não é para qualquer um. Aí o jogo ficou muito aberto, o Everton também fez defesas muito importantes, esse goleiraço que o Palmeiras foi trazer do próprio Atlético em 2018, e com tantas oportunidades, 12 do Palmeiras e 8 do Atlético, dessas 8, 6 do Furacão na segunda etapa, o jogo ficou aberto. Fosse 3-1, por exemplo, não seria nenhum absurdo, mas se o Palmeiras tivesse ampliado mais do que os 2-0, também não. Uma das melhores partidas do Palmeiras do campeonato, junto com aquela vitória contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, a melhor atuação do Palmeiras fora de casa, e somando seus 5-0 do outro sábado no Brinco a esses 2-0 na Liga Arena, Capri, eu vejo um momento realmente de ascensão do Palmeiras, de viés de alta, e por não estar nem mais na Libertadores e nem mais na Copa do Brasil, não que o Palmeiras e sobretudo o Palmeiras quisesse, agora ele tem um caminho para mais, como foi em 22 e em 23, mais 14 finais aí pela frente, ou 13 finais, para tentar embalar e tentar algo que o Palmeiras nunca conseguiu em nível nacional, um tricampeonato. E do jeito que está, e com os compromissos de outras equipes que estão melhores na tabela e até melhores no geral, como é o caso do Botafogo, ainda do próprio Fortaleza, ainda que errático o Flamengo, e tem Cruzeiro, tem São Paulo, o Palmeiras pode sonhar assim de olhos abertos e pés no chão com mais uma conquista. Tá longe ainda.
Já teve muito pior, sobretudo no ano passado. Mas que tá vivo, o Palmeiras está, Capriotti. Capri. Tá vivaço mesmo, bem vivo e na luta aí por esse título brasileiro. Diga lá, Felipe. Só para trazer a informação, né, que o Mauro estava falando, o Estevão, ele ganhou, desde que subiu para o profissional do Palmeiras, 4 quilos. Então, portanto, foi um processo em que o departamento de nutrição do Palmeiras percebeu que o Estevão precisava ganhar mais massa para conseguir ali suportar mais minutos no elenco profissional do Palmeiras, né? Foi um processo bem parecido com o que o Flaco Lopes passou quando ele chegou no Palmeiras e ele acabou ganhando 4 quilos ali num processo de nutrição ali da alimentação do Palmeiras. E hoje ele está com 1,70 e 64 quilos. O Estevão, garoto que foi convocado para a seleção brasileira. Lembrando, Capri, que o técnico Dorival Júnior estava na Liga Arena acompanhando o jogo hoje entre Atlético Paranaense e Palmeiras. O treinador chegou logo pela manhã em Curitiba e é claro que o Brasil vai jogar contra a equipe do Equador na sexta-feira pelas eliminatórias em Curitiba e o Dorival Júnior já aguardando os jogadores que vão se apresentar amanhã em Curitiba. Então o Estevão já fica em Curitiba, o jogador do Palmeiras. A seleção vai fazer os treinos no CT do Caju, que é o CT do Atlético Paranaense, e o Dorival estava olhando de perto, acompanhando de perto a atuação do Estevão e este golaço que ele fez hoje na Liga Arena, o segundo gol do Palmeiras, e o Estevão virou o artilheiro do Palmeiras do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Flaco Lopes, que tem 7, e o Estevão chegou a 8 gols, Capri. Mas olhando, né, o Mauro, você no visual, né? Claro que o departamento médico do Palmeiras, a fisiologia, claro, eles estão cuidando disso com muita atenção, mas você olha, né, o menino, ele ainda é bem franzino, e principalmente comparado com outros jogadores, ele ainda parece ter um espaço ali para ganhar um pouco mais de massa muscular, o Estevão, né, para poder encarar os zagueiros adversários. Ele encara na qualidade, na técnica, não é? Ele é muito habilidoso, então ele se livra ali das butinadas, na qualidade. Mas é claro que se você for pensar no Estevão e daqui a pouco ele vai voar para a Europa, vai voar para a Premier League, ele vai ter que estar um pouco mais parrudinho aí para poder aguentar os zagueiros adversários da Premier League, não é, Mauro? Sim, mas eu acho um procedimento natural, né? O menino acabou de fazer 17, vai estar com 18, né? É que a gente bem se acostumou, e o palmeirense também, com o próprio Hendrick, né? Que nasceu pronto com o teste do pezinho do Hendrick, que já estava na base do Palmeiras, e botou o segundo pezinho e já estava no Real Madrid, né? A gente bem se acostumou, mas assim, até por isso, com cuidado, a comissão técnica do Palmeiras, como normalmente tem feito, levou um tempo para escalá-lo. Ele estreou justamente na vitória do BI ano passado, do Odeca, contra o Cruzeiro no Mineirão, quando o Palmeiras empata por 1-1, gol do próprio Hendrick, que foi o primeiro jogo do Estevão no profissional. Contra o ex-clube, né? Ele ganhou até o apelido de Messinho, o Estevão, mas deixando o Messinho de lado, já é o Estevão, né? E é impressionante como ele vai ganhando esse corpo, ganhou muito esse corpo. Eu entendi a preocupação não, o cuidado, o carinho, a atenção que a comissão técnica despendia a ele desde o ano passado, e aos poucos as coisas vão acontecendo, e muito bem, né? A pancada que ele fez, além da grande jogada, mais uma, e até em outro momento ele foi um pouquinho fominha, normal até pelo talento dele, mas a pancada que ele deu para vencer esse grande goleiro que é o Mikael, que a gente tem falado, e tem que enaltecer a atuação fantástica do goleiro do Atlético com apenas 20 anos, é um negócio impressionante, né? É um jogador realmente desequilibrante e pode ir levando o Palmeiras, como está levando, a estar na disputa. Hoje, muito mais do que o 5-0 e outras partidas, e aquele jogo, não vou dizer que é um marco. Como aliás, coincidentemente, eu não estou querendo dizer, mas ano passado, o Palmeiras veio naquela sequência muito ruim, a oportunidade estava a 11, não, estava a 14 pontos do grande líder, que era o Botafogo no ano passado, faltando apenas 11 rodadas. O Palmeiras também foi no domingo à noite em Curitiba, venceu o Coxa por 2-0, o primeiro jogo que o Abel adotou no ano passado, o esquema com 3 zagueiros, e a partir daí o Palmeiras foi se acertando para a recuperação fantástica, a segunda arrancada heróica espetacular do Palmeiras na sua história, como havia sido em 42, claro, em outras circunstâncias e no Paulistão. E foi aquela arrancada fantástica, como havia sido em 22,
foi ainda mais em 23, e se vai ser agora a gente vai depender, claro, dos próximos resultados para saber. Até porque o Botafogo segue muito forte, uma campanha fantástica do Fortaleza. O Flamengo, apesar da derrota de hoje, da superação do Corinthians, um jogo que foi mais travado do que bem jogado na Neoquímica Arena, tem que se respeitar e muito o Flamengo. Tem ainda Cruzeiro, tem São Paulo, mas de todos que estão lá em cima, o único que está com jornada única é o Palmeiras. É o atual campeão, é o bicampeão, é o maior campeão do Brasil, um trabalho fantástico, histórico do Abel, então tem que ser respeitado. E hoje, Capri, não só nesses dados estatísticos ou de coincidências ou de superstições, que era o termo que você quiser usar, e todos estão valendo, hoje foi aquela vitória que realmente pode ser um marco do Palmeiras na luta por mais um título nacional. Eu acho que como foi o ano passado a vitória sobre o Botafogo no Rio de Janeiro, aquela virada o 4-3, talvez seja hoje esse marco aí, por tudo que nós estamos vendo aí. O Palmeiras agora só tem o brasileiro, não é, Mauro? Então, se o Endrick foi o grande responsável, na minha opinião, foi o condutor do Palmeiras na conquista do título brasileiro do ano passado, ele foi o cara que conduziu o Palmeiras, para mim foi o grande destaque. Eu tenho a impressão que o Estevão, esse ano, pode herdar essa possibilidade de ser o cara para conduzir o Palmeiras no tricampeonato nacional. E ele tem talento de sobra para isso e pode ser, de repente, o cara que vai botar a bola debaixo do braço e vai promover essa virada do Palmeiras aí para cima dos adversários nessas últimas rodadas aí do Brasileiro, viu, Mauro? Ele é o cara. Assim como você bem destacou, foi o Endrick ano passado. Se é o cara desequilibrado, eu esteve além do elenco, que talvez seja o melhor elenco que o Abel já teve no Palmeiras desde que chegou em novembro de 2020 do PAOK grego. Se vai ser campeão, evidentemente a gente não sabe, até pelas qualidades do Botafogo, Fortaleza, Flamengo. Quero crer que o próprio Cruzeiro e São Paulo ainda possam chegar, dependendo do que vier a acontecer com eles em Copas e tal. Mas assim, o elenco é muito bom, é só ver as alterações. E hoje até o fato do Rafael Veiga estar no banco. Não quero dizer que o Maurício é o novo titular, até porque o Rafael Veiga acho muito mais jogador e muito mais ambientado, mas o Maurício vai se acertando. O Caio Paulista fez mais uma vez uma partida muito boa, ele que começou mal, até maldosamente de minha parte, não apenas minha, eu dizia, sei lá, uns 2 meses atrás, que o Palmeiras ainda tinha para estrear um bom reforço, que era o Caio Paulista, nem achava que ele seria lateral, como ele tem sido, podia ser ala, podia jogar aberto, como até jogou pela direita, voltar a atuar mais à frente, como jogava até o Fernando Diniz o colocar mais atrás, mas o Caio tá jogando bem como lateral, como ele jogou muito bem no ano passado no São Paulo. Então os zagueiros voltando a jogar bem, como jogaram hoje o Gomes e o Murilo, sempre destaque muito positivo esse paredão que é o Everton, sem dúvida um dos 5 maiores goleiros já de algum tempo da história palmeirense, partidas monumentais do Everton. Teve algumas atuações não tão boas nesse início de 24, mas já voltando ao nível absurdo que ele tem, enfim. E com boas opções, o Richard Rios se consolidando no meio campo. Essa dupla que começou o jogo hoje na Liga Arena, Aníbal Moreno e Richard Rios, me parece, para o momento, a melhor das duplas de volantes do Palmeiras. E com outras opções, como o Riar, que chegou, ainda não está tão bem, Maurício que está se acertando, o Caio Paulista, que eu quero insistir, que tem jogado bem, enfim, é um Palmeiras que pode suprir a ausência de um cara que a princípio não tem como substituir, que é o Endrick. Não é evidentemente o Flaco Lopes e nem deve ser cobrado para isso, não pode ser o Rony, mas de repente aos pouquinhos as coisas vão se acertando, desde que o Palmeiras esqueça do Endrick e lembre cada vez mais desse menino desequilibrante que já é o Esteban. Muito bom, atenção, são 8 horas e 49 minutos. Em instantes deve começar a entrevista do técnico Abel Ferreira. Nós vamos ouvir na sequência. Já tem o gabarito do jogo com o Mauro Betting. Daqui a pouco também vamos falar de Corinthians 2, Flamengo 1. Assuntos do apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, que faz uma parada rapidíssima e volta na sequência. Não saiam daí. 2 minutinhos, marca aí, ó. 2 minutos e a gente já volta com o apito final. É rápido mesmo, hein? Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Vote nos candidatos do Republicanos. Vote 10. Sou o vereador Carmo Luiz, o meu número é 10456. Com experiência e persistência, quero continuar o trabalho que tem levado dignidade para toda a nossa gente. Vote 10456. Sou Donizete Gomes, meu número é 10800. Com a experiência em administração, fui subprefeito do distrito de Barão Geraldo. Agora, como candidato a vereador, peço o seu voto. Vote nos candidatos do Republicanos. Vote 10.
Sou Carlos Lemos do projeto Tampinhas de Amor. Conto com seu apoio para continuar essa luta contra o câncer. Vote Carlos Lemos, número 10789. Olá, meu nome é Giovanni Lavorini e meu número é 10556. Por uma Campinas com princípios cristãos e de direita, vote Giovanni 10556. Eu não abro mão. Há 4 anos eu assumi alguns compromissos. Falei do Mário Gatinho, 10 creches, 2 Ceprocamps, colocar o BRT para andar. Com a pandemia, eu tive que adiar tudo. Quando o pior passou, eu só tinha 2 anos pela frente. Com a sua ajuda, o Mário Gatinho virou realidade. Fizemos 16 espaços do amanhã, Ceprocamps foram 4. A lei de incentivo ajuda a cidade a bater recorde de empregos e o BRT está rodando. Eu sei que as coisas não estão perfeitas, mas sei que prometer demais e comprometer as contas da cidade não é certo. Por isso, meus compromissos são pé no chão. Vou te dar um spoiler. O Expresso da Saúde vai acelerar as cirurgias que atrasaram na pandemia. Dobradão vai dobrar o ensino integral. Já estou fazendo a licitação para trocar os ônibus. A Operação Retorno, que encaminha o morador de rua para sua cidade, vai ser intensificada. Agora eu quero a sua confiança para seguir juntos mais 4 anos. Bora? Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. No Bazar Gerando Falcões, você se veste bem enquanto faz o bem. Por aqui, 100% do lucro nas vendas é reinvestido em projetos de transformação nas favelas. Venha nos visitar em uma das nossas lojas, no Shopping Center Norte, Shopping Light, Estação Eucaliptus, Estação Campo Limpo ou em Poá e encontre as melhores opções de moda circular a partir de R$ 9,99. Bazar Gerando Falcões. Moda consciente está na moda. Apoio Instituto Bandeirantes. Boleirada, papo reto, o Brasil é uma grande arquibancada. O golaço no estádio vira zoeira na rua. Aquele lance de segundos vira horas de resenha. E a comemoração vira tiração com os vizinhos. Ih, foi mal, mané, não dá pra segurar. Chega na gastação aí, entra na torcida aí. Sporting Bet, faz o Sporting Bet aí. Proibido para menores de 18 anos, consulte condições em sportingbet.com. Entra o fim de tarde e é hora daquela resenha. De futebol, meu amigo. Resenha Seguro Bet. As últimas do seu clube, os jogos que vem aí e os palpites dos placares, dos gols, da artilharia. E você participa direto pelo WhatsApp. Resenha Seguro Bet. De segunda a sexta às 5 da tarde, aqui na Bandeirantes. Oferecimento segurobet.com. Ofertas e bônus diários. Pontos em 6 jogos e tem a 14ª campanha do segundo turno. O Flamengo, que também é um time que luta ali pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Mas o recorte entre o líder e o Palmeiras, que é o terceiro colocado, o Palmeiras tem uma campanha melhor que o Botafogo neste segundo turno. Capri.
Muito bom, muito bom. Aí fica de olho aí o Felipe Melo assim que tivermos a presença. Opa! Chamou, chegou. Chamou, chegou. Então vamos lá, vamos ouvir o Abel Ferreira aí, o treinador palmeirense, falando aqui depois de Palmeiras 2, Atlético Paranaense 0. Vai, Felipe! Vai começar a entrevista coletiva, então, do técnico Abel Ferreira na Liga Arena, analisando esta vitória do Verdão por 2-0 sobre o Atlético Paranaense. Estão a ouvir? Ok, boa. Vou fazer aqui um contexto. Já que eu tinha feito no passado, mas vou voltá-lo a fazer. Sexta-feira estive fazer aqui num evento. Que teve a amabilidade de dedicar... Tive a oportunidade de estar com uma jornalista, a Glenda, que teve a amabilidade de dedicar 15 minutos do seu tempo para falar comigo e com a minha esposa. Eu agradeço-lhe por toda a informação que me deu. E durante o evento ela fez-me uma pergunta que eu achei extremamente interessante, que era se a mente mente ou a mente atua. E eu respondi-lhe que, na minha opinião, a mente pode ser as duas. Isso depende muito da intenção de cada um e dos pensamentos de cada um. Isto é a minha opinião. Portanto, os desvios cometidos não fazem a regra, nem definem as pessoas. No final do jogo contra o Cuiabá, há mais ou menos uma semana atrás, no sábado, 1 hora depois do jogo, eu liguei à jornalista Aline, falei com ela, retratei-me e pedi-lhe desculpa. No dia seguinte, nas minhas redes sociais e publicamente, voltei a retratar-me. Hoje, uma semana depois, estou aqui, mais uma vez, a pedir desculpa e a voltar a referir aquilo que disse no início, que é: os desvios cometidos não fazem a regra, nem definem as pessoas. Lamento tudo o que aconteceu e realmente nós podemos aprender, mais do que nunca nos dias de hoje, o impacto que têm as palavras e, como eu disse anteriormente, a mente mente ou a mente atua. Depende do contexto, depende da intenção de cada um e depende dos pensamentos de cada um. Sobre este assunto, mais uma vez refiro, lamento tudo o que aconteceu e fica aqui um ponto final neste assunto. Sobre a tua pergunta, nós sempre encontramos uma forma de jogar. O futebol nunca é, ou uma equipa nunca está acabada. Há sempre momentos de forma de jogadores, há sempre momentos de dinâmicas da equipa que os nossos adversários começam a detectar, e nós temos que estar constantemente a jogar aqui ao jogo entre o gato e o rato. Mas sim, é verdade, os jogadores não estão sempre a top, por isso é que temos 26 e 27 jogadores. Eu também já vos disse várias vezes que eu quero ter, essa é a minha ambição e a do clube, 2 jogadores do mesmo nível para cada posição, e seguramente que nós vamos lá chegar. E depois entenderem que, falei nisto anteriormente, ninguém aqui fala nos aspectos emocionais e psicológicos, e dou-vos 2 exemplos de 2 grandes tenistas, o Alcaraz e o Djokovic, quer um quer outro falaram nesses mesmos aspectos. Estou a falar de um tenista que acabou de ser campeão olímpico, e estamos a falar num dos melhores do mundo, se não o melhor tenista do mundo, o Alcaraz. E nós fazemos dos jogadores máquinas e cobramos e achamos que quer as equipas, quer os treinadores, com esta densidade competitiva, a quantidade de lesões que nós temos assistido, e urge realmente dar uma semana para trabalhar, como nós tivemos, dar uma semana para descansar o corpo e a mente, dar uma semana para preparar como deve ser cada jogo, sabendo que quando chegamos ao final de semana vamos ter sempre um adversário, e umas vezes vamos ganhar, e outras vezes vamos empatar, e outras vezes vamos perder. É aqui e é em todo lado. E sim,
Hoje, mais uma vez, na minha opinião, fizemos um jogo muito consistente, dinâmica. Temos de ter feito mais golos, mas acho que fizemos um jogo condizente com aquilo que nos preparamos para fazer durante a semana. Abel Ferreira. Abel, boa noite. Rodrigo do canal Vamos. Você, desde que chegou no Palmeiras, um dos grandes feitos seus é trazer muitos jovens da base e promover a estreia deles no time principal. Eles foram muito importantes para o Palmeiras e alguns deles, caso do Gabriel Menino, do Danilo, do Hendrick e agora mais recentemente do Estevão, foram convocados para a seleção brasileira. Amanhã o Estevão se apresenta para a seleção brasileira, então eu queria que você falasse de que maneira você acha que o Estevão pode transformar isso em algo que venha agregar bastante na carreira dele e que ele venha tirar mais coisas positivas possíveis dessa experiência de uma semana que ele vai ter. Olha, eu acho que de uma forma geral, desde que chegamos, o Palmeiras tem ajudado muito, não só o futebol brasileiro, mas como também, por aquilo que tu acabaste de dizer, mas também a seleção, nomeadamente com jogadores muito jovens, é muito jovens, jogadores de 17 e 18 anos. Depois cabe a quem lá está, não é? Usar ou pô-los a jogar nas posições que entende, mas essa é uma das nossas funções também. Eu acho que, de um modo geral, isso valoriza o trabalho de todos dentro do clube. Valoriza a diretoria, valoriza a comissão técnica, valoriza os nossos jogadores e valoriza toda a gente da base. Claro, num clube como o Palmeiras, que tem que lutar pelo títulos, quando vocês comparam com os 3, 4 que estão na frente, comparem quantos desses clubes, para não estar a falar especificamente dos 4 em primeiro, não falar dos nomes, vejam quantos deles põem jogadores de 17 e 18 anos a jogar e 19, sejam zagueiros, sejam centroavantes, sejam pontas, sejam médios, né? Ou volantes. Mas é isso. A minha função também é essa. Quando me contrataram, era valorizar o futebol, era valorizar o clube, era valorizar os jogadores. Minha rotina nunca mais. É isso, o técnico Abel Ferreira falando neste momento lá na Liga Arena. Temos de novo o áudio do treinador. Com eles porque exigem-nos resultados, exigem-nos vitórias e para isso precisamos de ter bons jogadores. Abel, boa noite. Eduardo Oliveira da Rádio Jovem Pan News Curitiba. Hoje, principalmente no lado esquerdo do campo no primeiro tempo, o Felipe Anderson, Maurício e o Caio Paulista levaram uma vantagem absurda, tanto que o Palmeiras criou os principais ataques por lá. Foi uma orientação tua? Você identificou esse problema que o Atlético tem do lado direito por não jogar com o lateral direito durante a semana? Qual foi a sua orientação para esses jogadores? A orientação foi jogar por esse lado? Não, assim, o Atlético Paranaense defende numa estrutura de 4-4-2, com, entre aspas, o volante a ajudar o centroavante na pressão. Nós, em função daquilo que tinha sido as nossas últimas dinâmicas na nossa construção, fizemos aqui uma alteração para nos dar mais variabilidade ao nosso jogo. Sim, encostamos esse trio mais ao lado esquerdo. Quer o Caio, quer o Filipe, quer o Maurício deram uma dinâmica excelente, jogando juntos, combinando bem. Quando a bola estava do lado contrário, poder chegar à área. Eu digo-te o seguinte, quando nós temos bola, nós não olhamos muito para as fraquezas do adversário ou debilidades. Nós com bola fazemos aquilo que nós acreditamos, jogamos da nossa maneira e sem bola, aí sim, porque quando não temos bola, não é? Nós falamos aqui o que é o controlar o jogo. Quando tu tens bola, tu vais controlar o jogo e nós não gostamos que os adversários controlem o jogo. Portanto, quando a temos, jogamos da nossa maneira. Quando temos bola, jogamos da nossa maneira e quando não a temos, procuramos bloquear o nosso adversário naquilo que nós entendemos que são as forças deles e acho que não olhei sinceramente a esse aspecto de que tu acabaste de dizer. Olhei mais sim àquilo que são as nossas características, aquilo que são os nossos jogadores, potenciar os nossos jogadores. E acho que a dinâmica do nosso lado esquerdo e lado direito acho que teve muito bem, conseguimos circular muito bem a bola, entrar por fora, entrar por dentro e depois ir fora outra vez. Acho que criamos muitas oportunidades hoje e fizemos um bom jogo. Abel, boa noite. Olá. Ultimamente você vem falando muito sobre ciclos. Eu queria saber como é que está esse seu ciclo no Palmeiras. Você sente que ele está se encerrando? Se Deus quiser e se tudo correr normalmente, vai encerrar no dia
em 2025, dezembro de 2025. Boa tarde, Abel. Greg do Pó de Porco. No evento que você foi durante a semana, você falou sobre processos, a importância de processos. E eu queria trazer um pouquinho dessa olhar financeira sobre o longo prazo, né? Então a gente vê o Palmeiras muito exponencial, crescendo, brigando sempre. Queria que você desse esse olhar e é muito bom vê-lo sorrir quando está na entrevista. Muito obrigado. Tenho que aprender. O Carlos Ancelotti, uma vez falei com ele, disse-me uma coisa que ecoa muito na minha cabeça: não leves o futebol tanto a sério. Umas vezes vais ganhar, outras vais perder. Desfruta. Se calhar vou começar que esse pensamento, essa mente que às vezes mente, que outras vezes atua, que ela atua mais e que... Mas pronto. Em relação ao processo e tudo aquilo que tu estás a dizer, a minha função, enquanto estou aqui, é de dotar o clube de recursos, é preparar o presente e preparar o futuro. O meu futuro no clube, como tu sabes, vai até 2025 e, portanto, não falta assim tanto tempo. Mas, independentemente do tempo que eu vou estar aqui, a minha função enquanto treinador é, juntamente com o Barros e com a Leila, como sempre fizemos, é projetar sempre a época seguinte na época atual. Foi assim que fizemos o ano passado, é assim que estamos a fazer agora. Portanto, independentemente do tempo que tu possas passar num clube, o clube vai perdurar, o clube vai continuar, e nós que estamos aqui hoje, como outros que estiveram no passado e que fizeram também um belíssimo trajeto dentro do clube, e só foi possível chegarmos até o dia de hoje porque outros atrás cavaram, construíram, desenvolveram, e a minha função é dar continuidade a esse trabalho, e seguramente que no futuro virá alguém que irá fazer o mesmo, e a minha obrigação é deixar o clube melhor que aquilo que eu encontrei. Boa noite, Abel. Mel Pires, da Sintonia Esportiva. Abel, você comanda um grande clube, com uma grande torcida, e com isso também vem grandes responsabilidades. Você tem alguma estratégia específica para despressurizar esse ambiente externo e trazer sucesso como aconteceram nas últimas partidas? Olha, entre aspas, é comer o nosso arroz com feijão, que fazemos dentro do CTI muito bem. Desde que cheguei ao Palmeiras, o barulho que vem é todo exterior. Como te disse, ganhamos muito, continuamos a ganhar, já ganhamos este ano. 10 a 11 títulos em cada ano, eu sempre vos disse, vocês têm isso gravado. Na altura que a Leila me convenceu a renovar e a continuar, perguntei-lhe quais eram os objetivos. Ela disse pelo menos um título por ano, e eu também volto aqui a referir, no ano em que o Palmeiras não ganhar títulos, não vale a pena estar aqui a discutir, mas como vocês sabem, renovei o contrato há pouco tempo, temos objetivos presentes e temos também sonhos futuros que temos que começar a pensar neles, a trabalhar neles. E como te disseste e muito bem, uma coisa é o barulho de fora e nós temos que perceber tudo o que se passa, perceber o treinador que o Palmeiras tem, perceber que clube é o Palmeiras, perceber a história do Palmeiras, perceber os processos e, mais que tudo, perceber o que é o futebol. O futebol é um jogo, umas vezes vais ganhar, outras vezes vais perder, e se me permitem eu vou repetir o que disse muitas e muitas vezes. Não vamos ganhar sempre. Quer gostem, quer não gostem, quer critiquem, quer não critiquem. Quem está à frente do clube sabe como é que é o futebol, mas mais do que tudo, quem está à frente do clube sabe os profissionais que tem, sabe a competência que tem, porque um treinador não pode ser mau quando ganha 10 a 11 títulos em 3 anos e meio, nem depois ser ruim porque foi eliminado com o Flamengo e com o Botafogo da forma que foi. Muito bom, acho que deu pra gente ouvir aí, não é, o Felipe, Mauro, acho que a gente conseguiu ouvir bem aí o Abel Ferreira, e eu queria que você destacasse aí, então, Mauro, aquilo que disse aí o treinador do Palmeiras, o que é que você traz aí como relevante nessa entrevista dele pós-jogo. Ô Capri, primeiro que ele começa, antes mesmo de responder a pergunta, tentando mais uma vez pedir desculpa do que ele foi lamentável, e ele sabe que foi, a gente já falou muito, eu só queria reiterar isso aí, o que ele havia sido
infeliz com a Aline Fanelli no último sábado, lá no Brinco de Ouro da Princesa, depois do 5-0 contra o Cuiabá. E depois ele é perguntado de uma maneira que até precipitada não tô cornetando o repórter, que confesso não saber quem fez, ou se sei, esqueci, sobre o final do ciclo dele no Palmeiras. Ele falou, vai terminar em dezembro de 2025, quando terminar meu contrato. Depois ele falou um pouquinho mais e tal. Assim, não tem muita coisa para falar, tem que falar e tem que enaltecer a ótima vitória mesmo do Palmeiras e Curitiba, e dentro do possível a gente sempre espera bombas do Abel, sobretudo nas últimas entrevistas. Foi entrevista normal, equilibrada está sendo dele a respeito da boa vitória, da muito boa atuação do Palmeiras fora de casa. Muito bem, vamos lá, Felipe, então ao destaque final do time do Palmeiras, do Verdão, que agora vai ter um bom tempo aí para poder treinar, descansar, vai ter uma intertemporada o Palmeiras aí, hein, Felipe? Exatamente, Capri. O Abel, que sempre critica o calendário do futebol brasileiro, agora Palmeiras perdeu a Libertadores da América, saiu também da Copa do Brasil, e olha só, o Palmeiras volta a jogar só no dia 15 contra o Criciúma. Aí joga de novo no dia 22 contra o Vasco e no dia 28 contra o Atlético Mineiro. Quer dizer, neste mês de setembro, apenas 4 partidas. O jogo de hoje contra o Furacão, depois daqui quase 14 dias, né? O Criciúma, Vasco da Gama e o Atlético Mineiro. Só 4 jogos em um mês o Abel Ferreira vai fazer no comando técnico do Palmeiras. Neste mês de setembro, o Verdão agora vai ter um período de descanso e depois volta ainda no meio de semana, já se preparando para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, na outra semana, dia 15, contra o Criciúma em casa. Capri. Valeu, Felipe. Bom descanso e até amanhã aqui na programação da Bandeirantes. Até lá. Tchau, Felipe. Abraço, Capri. Grande abraço. Muito obrigado. Mauro, atenção. Tá pronto o gabarito aí, Mauro? Sempre. Então, 2 minutos. 2 minutos pra gente voltar com o gabarito de Mauro Betting, de Palmeiras 2, Atlético Paranaense 0, já, aqui na sequência do apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Eu tô com o Dário, é o lado certo. Vote nos candidatos do PL. Vote 22. Eu sou Márcia Pinheiro, número 22.400. A educação pode transformar uma geração. Vote 22.400. Sou Marcão dos Servidores. Vote 22722. Sou servidor público há 36 anos. Juntos vamos fazer a diferença. Vote 22722. Não abro mão. Na saúde, a mudança continua com o Expresso da Saúde, com mais vagas de cirurgia nos hospitais particulares. E o CEM, o Centro de Exames e Especialidades Médicas, que vai reduzir a fila da saúde. 33 novos leitos no Mário Gatti. E olha só que legal, o HPET, primeiro hospital veterinário público de Campinas. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Sabe o que Campinas ganha com a parceria entre Pedro Torinho, prefeito, e Lula, presidente? Ganha mais investimentos do governo federal. Ganha uma dupla entrosada que já trabalha muito por Campinas. Ganha um prefeito e um presidente que estão ao lado do povo. Ganha a mudança de verdade. Porque depois de 12 anos do mesmo grupo, chegou a hora de mudar. Com Pedro Torinho e Lula trabalhando juntos, quem ganha é o povo de Campinas. Coligação Mudança de Verdade. Federação Brasil da Esperança. PT, PCdoB, PV. Federação Pessoal Rede. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vereador não serve para aplaudir o prefeito, mas sim para defender os seus direitos. Por isso, denunciei os problemas da gestão Dário e tenho apontado as soluções. Minha prioridade é a educação. Defendo seus trabalhadores e mais investimentos nas escolas. Denunciei a corrupção do Hospital Ouro Verde e tenho enfrentado o caos na saúde pública. Peço seu voto para continuar essa luta. Com Lula e Pedro Torinho, prefeito. Sou Gustavo Peta, 65656. Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV. Bandeirantes!
Um médico de coração gigante que no auge da Covid foi pra linha de frente ajudar a salvar vidas. Um gestor de mão cheia que depois da pandemia sabia que não tinha mais 4 anos para tocar seus projetos, mas com a força de um campineiro fez em 2 anos o Mário Gatinho, 4 Semprocamps, os espaços do amanhã, botou o BRT para andar, reduziu a fila da moradia pela metade e tá tocando 270 obras. Deixa o careca trabalhar. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, RTB, DC, PRD. Campeonato Brasileiro 2024, na Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta terça-feira, o Guarani vai enfrentar o Coritiba, às 21h30 no Brinco de Ouro. Guarani e Coritiba, jogo da 24ª rodada do Brasileirão. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Eu tô com o Dário, é o lado certo. Vote nos candidatos do PSD. Vote 55.